Papo de Redação. Oferecimento Irmãos Gonçalves. Comprar dos Irmãos Gonçalves é um barato. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Unimed, Porto Velho. O plano é viver bem todos os dias. Tá faltando aqui na nossa bancada água Mina Linda. Eu estou com sede e se eu não tiver aqui a Mina Linda, eu não vou tomar água hoje. Eu não é? A gente aqui só consome Mina Linda. Então, providencie, por favor, a nossa Mina Linda. Se não tem Mina Linda, o cenário está incompleto. Ok? Vou embora. E o nosso boa tarde a você que está mais uma vez aqui com a gente para o nosso Papo de Redação, edição de sábado na SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV espalhadas por todo o estado de Rondônia. Também estamos saudando a você que nos acompanha pelas antenas parabólicas digitais, também espalhadas por toda a nossa querida Rondônia e também pelo... agora chegou, viu? E também pelo YouTube, canal do YouTube da SIC TV. Então, o nosso boa tarde, os nossos cumprimentos. Já de início, eu já quero lembrar que por volta de 13 horas teremos aqui a presença, que muito nos honra, do ex-governador, ex-senador pelo estado de Rondônia, Waldir Raupp. Ele vai falar aqui sobre as eleições do ano que vem. E parece que ele deve confirmar que não está afastada a hipótese dele se lançar candidato, né? Quem sabe ao Senado. Até já me adiantou aqui o Sérgio Pires. Depois vamos conversar longamente com o Waldir Raupp e saber detalhes do que passa pela cabeça dele. Vai ficar no MDB, não vai ficar no MDB? Essa é outra pergunta que também queremos saber. Enfim, vai ser um papo muito interessante desse político de expressão e que eu sempre tenho dito aqui que faz muita falta. Não só ele, mas também a deputada Maria Raupp fazem muita falta lá em Brasília. Mas enfim, esse é um papo para a partir das 13 horas aqui no nosso Papo de Redação. Assinam esse programa Mina Linda, Irmãos Gonçalves, Pemasa, Federal Burger, Unimed. Estamos, como sempre, em boa companhia. Também nos fazem companhia Beni Andrade, Sérgio Pires, Irã Galo, Eric Araújo e Joaci Loura Júnior. Vamos debater muitos assuntos daqui até 13h, como eu disse, e aí depois entramos com a entrevista com Waldir Raupp. Sérgio Pires, que nos deu férias. Estávamos já gozando intensamente das férias que o Sérgio Pires nos deu, mas aquilo que eu sempre digo, tudo que é bom dura pouco, né, seu Beni? É verdade. Acabou a nossa moleza, acabou a nossa alegria e o Sérgio Pires está de volta. Que tranquilidade. Acabou a tranquilidade. Serginho, boa tarde. Boa tarde, queridos dinos, boa tarde, telespectadores. Eu tenho duas notícias fúnebres. Como o senhor me disse ontem. Que falsidade, hein? Que falsidade, é. Olha só, a primeira notícia ruim, triste para toda a Rondônia é o falecimento do coronel Raulino Ferreira, secretário-geral do governo, um personagem importante no governo do governador Márcio Rocha, e além disso um amigo muito de longa data dele. O governador chegou a dizer que o coronel Raulino foi um presente que ele recebeu de Deus, para a gente dar... a gente tem ideia da amizade deles. Então foi uma perda importante e lamentamos, toda a Rondônia lamentou. A outra notícia fúnebre é o falecimento da nossa Constituição. Ela foi morta e sepultada e trouxe uma nova Constituição com a censura agora oficializada. Então esses são os meus destaques. Muito bem. Vamos. Aliás, o Sérgio Pires toca no assunto
do falecimento do Coronel Raulino, realmente uma grande perda. Eu nunca me vi frustrado quando eu precisava me comunicar com alguém lá do Palácio, com o próprio Raulino, com os assessores dele, com o próprio governador, e usando o Raulino como um caminho para chegar até o governador Marcos Rocha, muitas vezes, e jamais esse coronel e esse querido amigo deixou de me atender. Tem alguns lá de 4º, 5º escalão que se fazem de difíceis, mas o coronel Raulino jamais o fez. E como um agente público sabe que quando liga um contribuinte, ele deve ser atendido para assuntos republicanos, é claro. E o coronel Raulino sempre foi uma pessoa que se mostrou à disposição daqueles que precisavam de alguma informação, que pudesse resolver alguma questão junto ao governo e assim por diante. Então nós aqui lamentamos profundamente essa morte súbita do coronel Raulino, ele que sofria de diabetes. Há 2 semanas atrás eu encontrei lá no Palácio mesmo, num sábado pela manhã, quando fomos gravar pela Record News Nacional com o governador, e lá estava o Raulino já com muito peso, muitos quilos a menos do que ele ostentava naturalmente. E eu já percebi ali que alguma coisa não ia bem, mas a gente nunca sabe, né? Podia ser algo de propósito, eu me calei, não perguntei, porque depois eu conto uma história, um fora que eu dei numa situação semelhante. Mas enfim, então eu quero aqui lamentar profundamente a partida do coronel Raulino. Uma grande perda para o Estado, para a nossa polícia militar e para aqueles que querem o bem da nossa querida Rondônia. Lamentamos profundamente. Ira Galo, seu destaque, por favor. Presidente, eu passei no psiquiatra hoje, né? Que eu estou surubático. Não sei mais o que é que eu faço, eu estou muito preocupado. Como eu tenho que sair lá de Brasília, né? Aquele negócio ali está me fazendo mal. Cada notícia que nós recebemos. Então lá vai, eu vou botar só os tópicos. Seleção brasileira. Coitado da gente. Prisão da Carla Zambelli. Eu não estou aqui querendo defender a Carla Zambelli, estou sendo muito claro. Aquela arma no meio da rua, ela tem que se ferrar mesmo, né? Mas até o neto dela foi pro pau, coitado. A avó do menino, tudo. Isso aí é uma atrocidade que estão falando com a família. Acabou aquilo, a cada um a sua pena, né, doutor? Agora é para a família toda. Isso, para a família toda. Quem passou o Pix, eu estou preocupado. Quem passou o Pix para ela, o Xandão mandou lá o Banco Central levantar a vida de todo mundo. Quem mandou o Pix para ajudar ela em alguma coisa, vai vir a rebordosa. E o pior, Léo Lins, grande humorista nosso, ele pegou 8 anos por piada preconceituosa, né? O Sérgio Pires corre esse risco, né? É. Sérgio Pires, eu acho que o Sérgio Pires pegou o dinheiro dela. O dinheiro. Não, o meu problema é a piada ruim, né? Não, a palavra está comigo, né? Então, eu não sei mais o que eu devo fazer, viu? Eu estou vendo viagem do presidente aqui, da turma aqui da anti-horário, né? Para a França, lá, altos festejos, né? E o Brasil passando uma crise descomunal financeira. Então, eu estou muito preocupado com a situação. E digo mais, agora vai vir mais coisas ainda. Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu estou no Ministério da Saúde com uma reunião com o nosso ministro, Padilha, né? Também não deve vir coisa boa em relação à residência médica, né? Então, essas coisas tudo estão me deixando... Eu não estou conseguindo dormir, viu, Beni Andrade? Estou me confessando aqui para você, porque eu, pessoal aqui, sou insensível. Mas você é sensível, né? E eu não estou conseguindo mais
dizer que eu sou brasileiro, que eu gosto do nosso país, né? Porque o futebol é a única coisa que a gente tinha ainda de bom. E de uma hora para outra só é escândalo, só não sei o quê, né? Seleção põe um bando de menino de brinco na orelha que não joga nada. E assim é o nosso país. Olha, vocês que são acostumados a mexer com grandes cifras do banco, né? Aquele sal de fazer inveja. Afinal, a gente pode ou não pode fazer o que quer com o dinheiro da gente? Senhor Benito, só quero antes pedir o seguinte, quando o senhor estiver falando, só para a sua orientação, isso aqui é televisão, não é rádio, o senhor procura olhar para a câmera que está bem apontada para o senhor. Praticamente quando o senhor falava com o Irangalo, estava só aparecendo a sua nuca. Para orientação do senhor, a sua nuca que estava aparecendo. Só para orientação do senhor. Isso, olha para a câmera. Isso aqui é uma televisão e que exige respeito. Só isso. Exato. O senhor está desrespeitando o telespectador, olhando para o telespectador de nuca. Então, por favor, Irã, responda. E você nunca olha para ele. Eu olho por eles, não é olhar para eles. O Benito estava dando atenção para mim. Exatamente. Por isso que Muito ele ficou obrigado. olhando direto. Muito Semana obrigado. que vem, os dois vêm, só eles fazer o programa aqui, vamos ver se eles conseguem segurar essa peteca aqui. Ah, mas segura, tranquilo. Sem olhar para o telespectador, Olha, o senhor de costa para a o senhor plateia. lembra quando o senhor não pôde vir para o programa, ele lhe substituiu. Rapaz, foi uma audiência fantástica. O Marlon senhor queria tem ter- razão, o Fantástico naquele dia deu uma baita audiência. Não, esquece. Eric Araújo. Boa tarde, amigos. Boa tarde, telespectadores. Eu tenho 2 destaques importantes. O primeiro é uma conclusão, digamos assim, uma promessa de campanha feita pelo... Um minutinho só. Me permita. Eu fiz uma pergunta para o doutor Irã e teve um engraçadinho que interferiu e o doutor Irã ficou sem possibilidade De de responder. responder. Só isso. Como foi para o doutor Irã, eu não vou interferir, mas eu tenho uma resposta não é para você, isso. não. É um de camisa amarela. Posso continuar com o meu será? destaque, Eu acho, presidente? eu acho importante a gente citar nomes aqui nesse programa, O porque o Everton telespectador não é adivinho. Então, como eu vinha falando, são 6 meses de gestão do prefeito Léo Moraes, de muitas entregas à população. E essa semana nós tivemos um cumprimento de promessa de campanha do Léo Moraes, que é a valorização do servidor municipal, servidor da educação, técnicos da educação, servidores da saúde também, os agentes de endemia, enfim. Uma promessa de campanha que inclusive chegou a ser feita pela gestão anterior em vídeo antes da eleição finalizar em 2024 e não foi cumprida, né? É bom que se diga isso. E o Léo Moraes essa semana, mostrando sensibilidade, conseguiu junto à Câmara dos Vereadores a aprovação da implantação do piso nacional dos salários dos servidores da educação, da saúde, né? Os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias que estão aí diariamente nas ruas trabalhando e prestando serviço de qualidade para a população. E o Léo Moraes demonstra mais uma vez que é possível trabalhar e fazer entregas de qualidade para a população. Diante desse primeiro destaque, também tem um segundo destaque que também envolve os atores, né? Que é a fusão do PSDB com o Podemos. Não é novidade para ninguém que o PSDB vem ano a ano aí perdendo força, perdendo membros, né, vamos dizer assim, inclusive cadeiras na Câmara Federal, Senado e demais legislaturas, e foi aprovado por unanimidade pela cúpula nacional a fusão do PSDB e Podemos. E aí, para quem não sabe, PSDB hoje composto uma grande liderança hoje no estado, que é o ex-prefeito Hildon Chaves, e do outro lado Podemos pelo atual prefeito Léo Moraes. Vamos ver os próximos capítulos dessa novela. Como que esses atores vão agir diante dessa fusão. Muito bem. Joaci Loura Júnior, seu destaque
desta tarde. Boa tarde, meu destaque é a condenação da Carla Zambelli. Ponto. Do quê? Condenação da Carla Zambelli. Ele mandou o Pix. Viu? Perfeito. Ele é um que eu Isso é um assunto bom, isso é um assunto bom. Eu acho também. É o melhor que não fica aí falando um monte de coisa. Não, tem que ser objetivo. Tem que ser, o tempo na televisão caro. é muito caro. Muito caro. Temos que ser objetivos. Essa carapuça tá fogo. Antes da gente entrar nos destaques aqui, eu quero fazer Mas e o aqui. Benito não vai dar destaque nenhum? Ele fala isso porque ele não paga. Hein, Benito? Tu não vai dar destaque? Tu não é convidado do Não, programa? Tu não não. participa do programa? Mas o Beni já não deu? Ele ficou dando destaque. Não deu aí. nada, não deu nada, não falou nada. Olha, eu nem posso dizer que o Beni já é um destaque por si só, porque não é. Então, mas assim mesmo, Beni, dá um destaquezinho aí. Aquele. Não é tão destaque, não, é apenas. Porque, veja bem, todo mundo criticando aí o presidente Lula com relação às suas viagens ao exterior. O presidente, desde a última quarta-feira, viajando, deu declarações durante uma coletiva de imprensa antes de embarcar para Nice, onde participará da Conferência Nacional das Nações Unidas para os Oceanos. Viu a importância da coisa? A fala abriu o encontro com jornalistas e foi feita por Lula sem qualquer provocação. Na declaração inicial, ao defender as viagens internacionais, o petista disse ainda desconhecer os custos da sua agenda. Disse o seguinte, aspas, nessa viagem aqui, de vez em quando pessoas perguntam o quanto que a gente está gastando para fazer essa viagem. Eu não sei quanto que eu estou gastando porque eu não cuido disso. Mas sei o quanto estou levando de volta para o Brasil. O Brasil, segundo ele, precisa deixar de ser pequeno, gente. Precisa colocar como um país grande. Nossos embaixadores no mundo têm que pensar grande. A gente não é menor do que ninguém. A gente não é inferior a ninguém. Então, tá aí a explicação do presidente Lula. Muito bem, vamos depois dar uma pincelada também nesse assunto. E, Pamela, por favor, eu mandei 2 fotos para aí, vamos colocar a primeira. É o seguinte, essa semana, sexta-feira, o governador, Coronel Marcos Rocha, trocou o seu diretor-geral da Polícia Civil. Saiu o doutor Samir Abud e entrou esse cidadão aí, um dos ícones também, a exemplo de Samir, um dos ícones da nossa Polícia Civil. Dr. Jeremias Mendes de Souza, um delegado bastante experiente, com uma extensa folha de serviços à polícia do nosso estado. Ele é delegado desde dezembro de 94, soma, então, mais de 3 décadas de serviços prestados à segurança pública. Iniciou sua carreira na Delegacia de Acidentes de Trânsito, em Porto Velho, assumindo posteriormente a titularidade de diversas unidades do interior. Entre 95 e 99 atuou em Colorado, depois de 99 a 2006 em Cacoal, e em 2006 foi convidado a integrar o então Grupo de Investigação e Capturas da SESDEC, o GIC, colaborando ativamente com operações de interesse estadual e interestadual. E em 2011 retornou à Polícia Civil, onde compõe a coordenadoria da DIFLAG, assumindo em seguida a direção da Divisão de Repressão a Crimes contra a Vida. Enfim, sua atuação sempre foi de linha de frente, em várias delegacias em que atuou, em vários grupos e ações
que desenvolveu dentro da nossa Polícia Civil. E agora, depois de 6 anos, quase 7 anos, de titularidade do Dr. Samir Abude, à frente da Direção-Geral da Polícia Civil, aliás, é bom que se diga, o delegado ficou mais tempo nesse cargo, na história do nosso Estado. O doutor Jeremias é convocado para assumir esse posto e foi recebido com honras pelo seu colega Samir. Samir se considera cumpridor da missão que lhe foi confiada pelo governador Coronel Marcos Rocha, e nós aqui que acompanhamos todo o seu trabalho de forma muito de perto, porque sempre esteve muito aberto ao diálogo, às informações. Nós atestamos o trabalho que foi efetivado pelo Dr. Samir. Parabéns a ele. Sai um delegado experiente e vai entrar outro que certamente também irá muito bem representar a nossa Polícia Civil e conduzir os trabalhos da Polícia do Estado de Rondônia. Na Secretaria Adjunta, na Delegacia Geral, na Direção Geral da Polícia Civil, assume o doutor Claudionor Soares Muniz, que você vai ver aí também a foto dele. Uma trajetória marcada por solidez técnica, liderança operacional e compromisso institucional. O delegado Claudionor Soares Muniz atualmente ocupa o cargo de delegado-geral adjunto da Polícia Civil de Rondônia, após décadas de dedicação à segurança pública e à justiça criminal do Estado. Então tá aí, a foto está aí do doutor Claudionor. Tá aí. Então esse é o doutor Claudionor. Obrigado. Ele é natural de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Ingressou na carreira policial como escrivão de polícia civil em 94. Após 11 anos de atuação administrativa e operacional nessa função, foi aprovado no concurso para delegado de polícia. Enfim, está aí agora o novo adjunto da nossa polícia civil, e certamente ambos irão contribuir e muito com essa polícia, a polícia que não é uma polícia de governo, é uma polícia de Estado, mas por questões institucionais e constitucionais, quem nomeia é o chefe do Executivo. E isso aconteceu agora na sexta-feira, essa troca, e com isso nós temos aí uma nova dupla que vai comandar o nosso Estado daqui para frente, no que se refere à nossa Polícia Civil. Sucesso a eles e a nossa gratidão aos dois que deixam esse cargo. Deixa eu só pegar aqui o nome do adjunto, aliás, da adjunta que deixou... Alessandra Paraguaçu. Como é o nome? Alessandra Paraguaçu. Alessandra, eu já ia pegar o nome aqui, que falhou a memória, mas era a doutora Alessandra Paraguaçu, que também cumpriu um papel irretocável como adjunta da nossa direção geral da Polícia Civil, e agora substituída pelo doutor que entra agora, doutor, puxa vida, já acabou falhando aqui, mas deixa eu só pegar aqui. Eu falei o nome dele agora, ninguém lembrou. Eli Andrade. Do adjunto? O que entrou? Que entrou. O adjunto é o Claudionor. Doutor Claudionor, é isso aí, me perdoem. Claudionor Muniz. Claudionor Muniz. A gripe também me atrapalha, né, gente? Mas o que mais me atrapalha mesmo é os 70. 70 anos. Não, e o Beni também, né? O Beni interrompe a gente quando a gente tá falando. Não tenho culpa se ele falou Claudionor Muniz, né? Eu sou culpado. Claudionor Muniz. Brincando, Professor Lenison Marinho, sobre o destaque do nobre Eric Araújo. Aproveito também para parabenizar o prefeito Léo Moraes,
ao secretário de Educação, professor Walter Nascimento e Leonardo Leocádio, aos sindicatos da educação, especialmente o Sindeprof, e aos servidores que iam em várias negociações com a Prefeitura de Porto Velho. Só uma coisa ainda fica aí incógnita. Nem a Prefeitura, nem a CEMED explicaram como farão a recomposição previdenciária relacionada aos meses em que ficamos recebendo o piso como complemento. Se isso não for corrigido, sofreremos forte impacto negativo em nossas aposentadorias, diz aqui o Enison Marinho. Deu para entender, né? Sim. Vocês sabem qual é a saída que teria legal para o prefeito encontrar uma saída para que não haja perda para os servidores? Com certeza, isso aí já deve estar sendo estudado tanto pela CEMED como com a Procuradoria-Geral do município para tratar dessa situação. E eu não tenho dúvidas que a gestão trará uma solução para os servidores. É porque tem que ter orçamento, né? Tem que ter impacto orçamentário. Exatamente. Ele pegou o governo tem 6 meses. 6 meses. Não pode ser mágico. E ainda, diga-se bem de passagem, está trabalhando ainda com o orçamento da gestão anterior. É bom que se diga isso também. E no dia da votação, lá na Câmara Municipal, é bom dizer também que o prefeito Léo Moraes e o secretário de Educação estavam lá, Sim, acompanhando a votação, fazendo coro junto à plateia de servidores que lá estavam, para que não houvesse nenhuma surpresa e os vereadores aprovassem a matéria que estava em discussão. Isso, certamente, eu acho que ninguém teria coragem de não aprovar, mas, de qualquer maneira, o prefeito também, ele marca a posição e faz um movimento político, né, para dizer que estava lá solidário aos servidores do município de Porto Velho. O seu destaque, Sérgio, foi... Além do coronel Raulino, foi a condenação de um humorista por uma piada de mau gosto, a 10 anos de cadeia, enquanto os traficantes, um traficante pelo menos, saiu livre da prisão como herói, abanando para o povo e sendo carregado nos braços, mesmo depois de confessar a ligação com o Comando Vermelho. Essa é a minha... Duas observações importantes, seu Sérgio. A primeira que não é 10 anos de cadeia, foi 8 anos de cadeia. Então, por favor, nós não podemos passar informação equivocada aqui nesse programa. Olha só. Segunda coisa, esse não foi o seu destaque. O senhor já esqueceu o destaque. Foi o destaque Eu já vi. Quem esqueceu foi o velho de 75 anos. Da Constituição foi o que ele falou. Eu já vi gente roubar destaque antes de dar o destaque. Depois do destaque dado é a primeira vez. Ele roubou dele O destaque do Sérgio foi o falecimento da Constituição. Quem deu o destaque da prisão do humorista foi o doutor Irangalo. Muito obrigado. É porque Não, vocês não raciocinam, né? É só fazer eu não justiça. sou obrigado a... Por que eu disse que a Constituição me faleceu? Por causa da condenação do humorista. Pelo amor de Deus. Aí eu não tenho obrigação de chamar num cantinho. Não, e aí a gente tem... O telespectador tem a obrigação de adivinhar, tem uma bola de cristal que você estava falando do humorista. Muito bem do que eu estava falando. Ah, tá bom. Sabe muito bem. Sim. E aí, Joacir Loura Júnior, Pois é. que crime cometeu o humorista? Eu vou abrir aspas aqui. Tá. Eu não tinha tido a preocupação. Eu não concordo com essa condenação. Isso que é o primeiro ponto. Mas apoiar o que esse camarada falou, e aí lendo, eu vou ler aqui. É diferente, né? Eu vou ler. Apoiar eu vou ler uma aqui o coisa. que ele disse. E aí precisa ver o contexto de como foi levado isso. Ele diz que ele aponta aqui, ele fala sobre zoofilia, que é aquela situação de ser humano, uma doença que, né, de ser humano ter relação sexual com animal. E aí ele fala sobre pedofilia, aspas aqui, ele dizendo: uma vez eu estava no evento e o garçom chegou para mim, você quer um uísque com energético? E eu falei, Léo Lins dizendo, tá maluco, rapaz? O uísque para mim tem que ser igual a mulher, puro e com 12 anos. Meu Deus. Não podemos rir. Olha que podemos ir preso aí. Aí lascou. Aí, Foi só uma piadinha. Piada de mau gosto. Uma né? vez- Piada de mau gosto. uma Que é vez eu isso? vi uma enquete na internet escrita assim, o que vocês falam
quando terminam de transar. Aí, enfim, aí tem várias situações aqui. Aí dizendo ele aqui, eu acho que essa aqui é bem pesada. Ele dizendo, aspas, eu quero dizer que tá, Ministério Público, Judiciário, enfim, eu estou repetindo. E a fonte aqui é a revista Veja, que também repete as aspas do que o Léo Lins falou. Sou totalmente contra a pedofilia. Sou mais a favor do incesto. Se for abusar de uma criança, abusa do seu filho. Ele vai fazer o quê? Vai contar para o pai? Cara, é louco, pô. Então, É verdade, o cara é doente também, né? então assim, Mas não pessoal... importa, Beni. eu- Ele é não, doente, esse mas eu não tu achei não é engraçado. obrigado a ir no show dele nem ouvir as coisas que ele diz. E aí, Tem escolha. O que aconteceu? Por que ele foi condenado? Porque pegaram o show dele e colocaram, não sei se foi ele, colocaram no YouTube. Tudo isso que ele disse aqui, tem várias outras coisas aqui. Foi pro canal dele do Foi YouTube. pro canal. Então, ele começou a difundir. Uma coisa é pagar para ir no show, como diz o Beni, um idiota que paga para ouvir essas asneiras. Aí é problema de quem quer ouvir, quem tem pinico para ouvir essas coisas. Aí é problema de cada um. E tem gente que paga e paga caro. E o teu ouvido é pinico, né? E aí, ele colocar na internet ele próprio para dizer e difundir, isso para mim é crime. E aí, não, Isso pra mim é pelo crime. amor de Deus. Concordo. Pelo amor de Deus. Até certo ponto, eu concordei com o Sérgio Pires. Não, tem coisa aqui. mais pesada aqui. Mas o problema que o senhor acaba de dizer é a propagação da Exatamente. porcaria. Meu Deus do céu. Uma coisa é eu pagar e no Olha, show O dia que fechado. tu chamar alguém de idiota aqui, pode ser crime. Tu vai ter que responder. E daí tu vai dizer, não, mas peraí, Então, idiota é uma coisa que eu tô dizendo. E aí tu uma vai preso. comparação Eu vou- incrível, Ah, Sérgio. Aí pode, aí eu estou pode. simplesmente me referindo a um bando de Eu idiotas. quero dizer o seguinte, Serginho. Se fosse no âmbito único e exclusivamente de um show, e aí diz proibido para menor de 18 anos, tem coisa e tal, quem vai já está sabendo. Eu Cara, sei que onde o quero senhor ouvir. quer chegar. Só que o cara quer que chegar sa- na só que o censura cara- da internet. Só que o cara que foi, Entendeu? Não é Vamos censurar a só que o internet. cara que foi, ele sai do show propagando o que ele viu no show. Tá, mas aí uma coisa é propagar, outra coisa é ele. Não, mas tem que propagar, censurar as né? redes sociais. E essa é a colocar. jogada. Não é censurar as redes Claro sociais. que é, doutor Peraí um José. pouquinho. Peraí, Claro Sérgio, que é. tu tá confundindo as coisas. Não Por tô, exemplo, não. Tô falando claramente. Tá, tu me perdoa. Quer dizer que eu posso ir na minha rede social e colocar um crime que eu esteja cometendo, sei Olha, lá. Sérgio, Mas quem que é posso? crime? Qual é o crime Eu não que o vou cara falar agora pro cometeu? Sérgio que ele não Sérgio, quer ouvir. falar isso aqui não é crime? Censura é o Ah, seguinte, é pelo você amor de dizer Deus. assim, ó. Antes de você falar, alguém vem te dizer, você Exato, não não pode fale. falar. Exatamente. Isso é Isso é censura. censura. Agora, se você falou, você agrediu qualquer situação, agrediu a Constituição, agrediu as pessoas, enfim, o público, você tem que responder por isso. Eu posso chamar alguém de idiota. Agora eu sou Agora, livre para chamar de idiota. Não, eu estou usando a palavra idiota, pode ser de FDP também. Posso chamar alguém de FDP, certo? O que não pode me proibir de dizer FDP antes de eu falar. Aí é censura. Agora, se eu chamar alguém de FDP, eu tenho que responder por isso. Não, eu não estou entrando no mérito do caso do Léo Lins, porque agora que eu tô tomando conhecimento das também não falas tinha dele. parado Eu não pra- tinha, pra ler ou pra ouvir certo? o que ele falou. Então, você tem que ter sanções para isso. O que não pode jamais é dizer assim, ó, antes de eu falar, já mandar eu me calar. Isso não pode. Agora, eu quero- se eu falar, eu vou ter que assumir pelo que eu falei. Eu posso chamar alguém de ladrão, vai responder vou ter que responder e vou ter que provar que esse alguém é ladrão. Mas tu não vai responder no STF nem na Justiça. A Justiça, tu vai responder a pessoa que te ofendeu. Que vai procurar justiça. Quem Não, foi mas que se sentiu ofendido? Foram O Ministério não, Público Ah, Federal. o Ministério Público. Claro. Não, mas tá cheio de testemunha falando. E não precisa de testemunha, ele colocou no canal dele aberto do YouTube Claro, para difundir. claro. O problema todo é a censura. Vocês estão analisando as coisas peraí um pouquinho. erradas. Sérgio, Olha. Sérgio, Eu tô o falando de questionamento não é a censura. O questionamento é o peso Das falas xenofóbicas, de pedofilia. o peso, E aí- peso das penas que ele recebeu. Agora, ele foi livre para falar o que ele quis. Só que ele vai ter que responder pelo aquilo que ele falou. Agora, concordar com essa pena, primeiro que eu não conheço o Eu não processo, concordo. Mas eu não concordo. Eu não concordo Mas o eu não tamanho da concordo, pena. Eu também não Mas é um concordo. absurdo. Mas Foi que ele tinha, Mas não é só proporcional. a pena, 2 milhões de multas. Por aquilo- Pra quem? Não, é isso Pra não- quem? Sérgio, Pra nós quem? estamos Ele concordando. falou, ele, por exemplo, ele falou aqui que Nós estamos nordestino, concordando.
não é pessoa, é 70% só gente. O problema do Sérgio é que ele não disse isso entendeu aqui, ainda o não, que é entendi. censura. Censura é você, antes da Isso pessoa é censura falar... prévia. Não, Censura prévia. Não, qualquer censura é censura prévia. Sérgio, tu acha certo isso? Depois não é mais censura, é penalizar Você pelo que acha o você quê? falou. Você acha certo um conteúdo desse tá livremente aberto no YouTube? Eu acho que tem que censurar a internet, concordo com você. Eu só fiz uma pergunta. Concordo Tu acha com você, certo? vamos censurar a Agora- internet. Não, Agora, é pera lá. censurar, é regular. É regular Agora pera a lá. internet. Agora pera lá. Eu quero fazer dois Inclusive está chegando um chinês agora no Brasil para ensinar como é que se, Exatamente. Eu como é quero que se fa- regula. Eu Vamos quero regular fazer, a internet, eu essa quero é a fazer jogada. duas analogias junto com esse caso. Eu também confesso que eu não tinha ideia E tem mais do coisa A aqui, primeira, tá? a primeira piadinha eu até achei de bom Mas- gosto. A segunda é pesada. Tem racismo também. mas Kelly. vamos- Tem de Segunda é racismo. Tem de tudo. Mas tem de vamos tudo. lá. E de mau gosto. O problema todo E não é- achei graça. Nem eu. O problema todo é que existe 2 pesos e 2 medidas, aquilo que a gente sempre já discutiu aqui. Porque se fosse pegar também, Felipe Neto era para ter sido condenado já há muito mais tempo, porque ele também falava um Mas o monte de- Felipe Neto é da turma. de bobagem para as crianças. Mas enfim, eu quero fazer duas analogias para o Sérgio. Por que tu achas que foi preso o MC Pose? Tu sabe por que ele foi preso? Não. Porque em um show dele, segundo a polícia, ele fez apologia ao crime. No Ao show. tráfico de drogas. Através de uma música, certo? O desembargador relaxou a prisão dele 5 dias depois, alegando que ele estava apenas fazendo um show musical. Calma, calma. Aí tu achas, então, pra tu ver como é 2 pesos e 2 medidas. Tu tá defendendo que o vídeo do Lins não deveria sofrer censura. E por que então o do MC Pose deveria? Não disse isso, Não, eu só é disse uma pergunta que ele que eu tô fazendo. saiu, ele saiu da cadeia como herói. Não, é uma pergunta Carregado que eu tô fazendo. dos braços Qual é a do povo. diferença? Qual é a diferença entre os dois, Não as tem duas diferença, situações? é censura. Ah, então os dois foram censurados. Não foram. Não existe censura nisso. Olha, Sérgio. isso bom. aí, isso é o seguinte. Tá bom. Então, qual é o nome daquele humorista que a gente sempre assistia a ele? O stand-up dele? Já esqueci, mas eu sei quem é. Então, a questão é a seguinte, se você vê um rapaz daquele fazendo o show dele, são piadas inteligentes. Mas pra ti, Beninho. São piadas pelo que dá amor de gosto de ouvir e até você fica depois pensando, pô, esse cara é muito inteligente, é um gênio. Sérgio, não precisa descer Sérgio, o nível. Peraí, dá licença. Mas aí é cada um pensa diferente. Precisa, dá licença, mas que cacete, cara. Pois é, tu tá defendendo. Deixa eu falar. Tu Mas tá deixa ele defendendo a falar, censura. mas tu tá interrompendo ele. bom. Sérgio, primeiro tu tem que entender o que é censura até agora. O problema do Sérgio, Tá bom. se você Vai só lá, pode Beninho. Vai lá. discutir censura, Sérgio, depois que tu souber diferenciar o que é censura. Eu sei o que é censura. Não, Só pra mas encerrar. tu não entendeu. Só para encerrar, Cê- eu quero Beni. dizer o seguinte, não precisa baixar o nível para fazer uma piada. Não precisa. Mas Tem meninos aí que fazem stand-ups inteligentíssimos. Para quê? Mas, Beninho, com Quando todo inicia um respeito, não é quando- isso que quando- está em discussão, Beni, Beninho. Beni, Não é como isso que que não tá é em discussão. Quando inicia um filme, Os shows deles estão sempre lotados. Tem gente que gosta. quando O que nós inicia vamos um fazer? filme, quando inicia um filme na televisão, o que aparece embaixo? A indicação de idade, não é? Exatamente. Fábio Rabin, Isso é censurar? Fábio Rabin. Isso é censurar? Não. Você está regulamentando que a TV tem a obrigação de avisar para o telespectador que aquele filme tem uma faixa etária de idade. Agora- Então, assim, não é censura, Sérgio. Agora, posso falar uma coisa que eu acho que todo mundo vai concordar. Os nossos dias já não são os dias anteriores que se falava... Isso aqui antigamente era piada. É Antigamente. piada de zoofilia. Os tempos mudaram. Hoje já não, esse tal do politicamente correto isso é chato. A gente admite que é chato. Nem tudo aqui, eu acho que o Léo Lins tem o seu público, mas tem coisa que o cara... Poxa, eu vou colocar o show na internet, mas eu vou medir as palavras, Agora- porque eu não vou ficar fomentando o incesto, fomentando a pedofilia. Inclusive, é bom que se diga. Quando a pessoa vai assistir o Léo Lins, já sabe que vai assistir esse tipo de Exatamente. piada, porque a marca do Léo Lins, o diferencial dele é esse. Hoje eu é sei a que é chamada isso. piada
Não, presidente. preconceituosa. Sim. Né? Não, presidente. Que agride minorias. Esse é o diferencial dele para os demais humoristas. Exatamente. Cada um se notabiliza por alguma coisa. O Léo Lins, ele é diferente de todos os outros, porque ele se caracteriza Eu acho que ele foi até por desligado. fazer piadas contra minorias. Vai assistir quem quer, claro. Acho que ele foi desligado, eu não sei, do lado do Danilo Gentili, exatamente por ter esse perfil, né, de piada de Ácidas, né, né? ácida, mas para evitar problema ele foi desligado do programa. Principalmente na televisão, né? Sim, em TV aberta, né? Foi o que ele fez, ele colocou no YouTube, está na internet aberta. Cara, Qualquer pessoa, o meu filho de 15 anos vai lá e procura show do Léo Lins, ele ouvia exatamente isso. E ele ia achar que incesto é uma coisa normal. Ter relação entre pai e filho é Quero normal. lembrar um pouquinho o regime militar. Fazia uma notícia dizendo que achava que a primeira-dama não estava bem vestida no evento. Podia ser preso. Por que chegou nesse estágio? Porque quando começou a censura, todo mundo, não, mas está certo mesmo, olha, eu acho que tal, eu acho que tal, eu acho que tal. Chegou num estágio que se tu falasse mal da roupa da primeira-dama, tu ia preso. E é isso que eu tenho medo que volte a acontecer. Eu acho que essa prisão, essa condenação de 8 anos de uma pessoa por ter mau gosto é um risco muito grande para a nossa sociedade. É um risco, mas meu sentido, acho que não se sustenta essa pena, é uma pena de juiz de primeiro grau. Ela cai em segundo grau. Vai cair, isso aí vai cair, mas agora E a multa de 2 milhões? vai cair, Vai mas cair ele, também. ele precisa ser multado, que é para Claro. saber que não se fala tudo de forma Mas aberta. o Sérgio está concordando Eu com a estou gente. concordando que ele seja julgado por quem o denunciou e que ele seja julgado dentro da lei. Sim. Ele não pode conseguir ganhar uma pena de 8 anos contra um traficante de 400 quilos de maconha prego em flagrante, é solto no dia seguinte. Nós não podemos aceitar isso como Mas o Sérgio, tá certo, Sérgio, tá tudo certo. O nosso diferencial, e aí nós podemos concordar com todo o resto que tu falou, é que na origem da tua fala nós já discordamos. Porque nós estamos falando o tempo todo de censura prévia, de censura. Censura é quando você se antecipa e diz que você não pode falar aquilo. Você não fala o que você aceitando. precisa. Agora, se Vocês ele estão falou, aceitando o se ele risco. fala, mas Tá se bom. ele, Sérgio, se ele falou, por exemplo, se ele me chama de FDP, eu vou dizer, você tem todo o direito de ir lá e falar. Só que tem o seguinte, você vai ter que provar. Vai responder uma queixa Você vai clínica, responder eu vou uma te questão processar. que eu vou te processar. E aí a justiça que julgue. E vou querer, inclusive, uma indenização. Se a justiça achou que ele exagerou, que ele foi injusto comigo, eu também acho que ele não vai pegar 8 anos, talvez pegue 1 ano de detenção, talvez pague Cesta básica, uma multa e assim substituir. por diante. Agora, Então a gente- nossa discussão é o tamanho da pena. Agora, se ele ofendeu alguém, o direito dele ofender está assegurado, inclusive na nossa Constituição. O problema é ele tem que responder e enfrentar o peso daquilo que ele falou, né? as consequências. Gente, só uma perguntinha aqui. Vocês acreditam que hoje Ari Toledo e Chico Anísio sofreriam o mesmo problema? Costinha também não ia Costinha. fazer mais, não ia fazer mais. O Costinha não conseguiria ser ator. Não O podia. Costinha não ia existir. Não tinha Só mais a cara espaço dele, para ele já ele. ia pegar 8 anos de prisão. Não, o nariz, só pelo nariz dele. Olha aqui, ó, no supermercado Irmãos Gonçalves, você encontra tudo o que precisa com qualidade e preços imbatíveis. Promoções e ofertas especiais em Irmãos Gonçalves. O Irmãos Gonçalves faz 48 anos. Aproveite as ofertas especiais de aniversário. Arroz Soutinho tipo 5 quilos, 16,48. Carne bovina Frigon contra filé vácuo dentro do dia, 32,98 kg. Cenoura, 3,69 o quilo. Carne bovina Frigon músculo corte, 22,98 kg. Óleo de soja Concórdia PET 900 ml, 6,48. Carne bovina Frigon costela ripa, 15,80 o quilo. Frango inteiro congelado temperado sem miúdo, sadia, 11,49 o quilo. Só até segunda para todas as lojas. O aniversário de 48 anos do Irmãos Gonçalves é um barato. Tá aí, Irmãos Gonçalves, sempre fazendo o melhor para você. Me perdoe, a minha voz está indo embora. E daqui a pouco eu vou também. Mas é a gripe. Estou me recuperando de uma gripe. Fiquei praticamente fora toda esta semana, mas hoje é um dia especial para nós aqui, pois vamos receber já
o ex-governador e ex-senador Valdir Raupp, que, aliás, está chegando aqui agora, daqui a pouquinho estará aqui conversando com a gente. Outro destaque, Carla Zambelli. Carla Zambelli, por favor. É que o destaque foi meu, né? E também do doutor Irã. Carinho. Pois é, Carla Zambelli. Vamos lá. O Serginho não concorda muito, mas é bom que a gente diga que Carla Zambelli foi condenada a 3 crimes: invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema público. O que ela quis fazer? Ela quis colocar no sistema do CNJ, ou seja, da própria Justiça, através do hacker lá. Só um minutinho. Não teve tentativa de homicídio? Não, Não, você não tem. não foi julgado Isso é ainda, outra não. coisa. Não, eu tô Ela não foi perguntando. julgada ainda, não. Aquilo é lesão corporal lá do cara, enfim, parece que porte ilegal de arma. Obrigado pela informação. Esse aqui é só isso. Ela quis fazer o quê? Acho eu que para fazer vídeo, para tentar lacrar com os seus seguidores. Dizer que o Alexandre de Moraes tinha um mandado de prisão em aberto. Essa foi a ordem. Colocar alvarás de solturas para aquele pessoal da direita também no sistema. Eu não concordo com isso, me desculpe. Eu acho que se a gênese da coisa, eu estava olhando os crimes aqui, as penas deles são bem menores. É de 1, é de 2 anos, é do outro 1 ano. Eu acho que para chegar em 10 também, exacerbaram. Levantaram a pena lá para cima, eu não concordo. Mas aí, pessoal, me desculpem, não dá. Essa é a mesma deputada que chegou numa loja em frente da Havan e disse que a Havan era da filha da Dilma. Fez um vídeo que viralizou à época. Essa mulher, ela tem problema. Essa mulher, ela não é normal. Ela faz umas loucuras. E isso ela fez sozinha, sem ajuda de ninguém. Dizer que isso está certo, pelo amor de Deus, não está. Dizer que 10 anos e 8 meses está correto pela reprimenda, eu também não posso concordar. Mas passar a mão numa deputada dessa, eu não passaria. Ela tem que ser condenada pelos atos que ela fez. Isso não é normal. Isso não é normal. Contrata alguém para colocar... Não, eu preciso mostrar para meus seguidores que o Alexandre de Moraes tem um mandado de prisão em aberto. Enfim, acho que a reprimenda está sendo alta e ela está pagando por aquilo que ela fez, sozinha, tanto que ela está isolada. O Congresso Nacional vai ratificar tudo que o Supremo fizer. Ela está sozinha, está isolada. E já, vídeo o caso do Henrique Pisolato, ela está dizendo que ninguém toca nela na Itália. Ela vai vir para o Brasil extraditada. Escuta o que eu estou dizendo. Eu concordo que ela tem que ser punida porque o crime que ela cometeu não tem nada a ver com o mandato. Se ela tivesse feito um pronunciamento na Câmara, eu seria contrário, totalmente contrário. Porque a Constituição dá total liberdade aos parlamentares para falar o que quiserem. Não disse, se ele falar isso ou aquilo, pode ser cassado. Não, as cassações que têm acontecido e as prisões são ilegais e inconstitucionais. Agora, no caso dela, eu concordo com o doutor Joaci, ela extrapolou todo o bom senso vamos dizer, o crime que ela cometeu não tem nada a ver com o mandato. Então, eu tenho que concordar e eu só acho o seguinte, um bandido que assassina uma família, ele pega 4, 5 anos e em 2 anos ele está na rua. E uma pessoa que comete um crime desse, sem qualquer vítima, pelo menos até que se saiba, ser condenado a quase 11 anos de cadeia, que é isso? Aí é um absurdo. Luiz Carlos, sobre esse tema do comediante, vemos que ele usou um humor negro. Tem que ver também se ele apoiou ou é uma crítica. A comparação com o cantor de funk, todos sabem que esses caras apoiam traficantes, é fato. São 2 coisas diferentes. Apoiar a traficante é muito mais penoso à sociedade, diz o Luiz Carlos. Eric? Eu quero só comentar, discordar de parte do que o Sérgio falou, principalmente na questão de não ter nada a ver com o mandato. Tem sim. Ela quebrou o decoro parlamentar, a partir do momento que ela cometeu um crime gravíssimo contra o próprio Estado. Então, ela tem que, além da pena, que eu também acho que a dosimetria que vem sendo aplicada em algumas penas no Brasil hoje está muito acima do que a legislação determina, mas ela principalmente deve perder o mandato por quebra de decoro parlamentar.
Mas eu não ponto. disse que ela não merece ser caçada. Não, O que eu disse você é falou que não tinha a ver com o mandato. Eu quis dizer que o crime dela não foi praticado dentro do mandato, da Câmara de Deputados. Foi praticada fora. É isso que eu quis dizer, mas eu concordo contigo. Eu acho que ela Sérgio, tem que... ela dormindo, ela é Ela deputada. é deputada. Onde ela estiver, ela é em qualquer deputada. lugar. O deputado não Mas pode olha, sair pelado na rua, por exemplo. Eu tô na rua, posso sair pelada. É a deputada que está na rua no período Mas nós do seu mandato. sabemos que as punições são dependendo da cara do freguês. Mas isso é outra Não discussão. é isso, doutor Lira? Isso é outra discussão. Peraí, deixa o doutor Aí Lira nós já falar. concordamos. Não, para aí. O doutor Lira Não, mas eu não parei um pouquinho, só para tu falar, se fizesse observação antes de qualquer coisa. Nisso nós concordamos. Tá? Irã, por favor. Veja bem, teve gente que já falou, altas autoridades do nosso país, perdeu o mané, eleição não se ganha, se toma, missão dada, missão cumprida. Não deu nada. Então, às vezes faz do limão a limonada. Eu não estou dizendo... Primeiro é o seguinte, a pessoa quando foge eu fico até preocupado. Agora, você não pode afetar a família dela. O neto, a avó, e até o netinho chegou assim, vovó, será que esse senhor vai mandar prender eu e a senhora? Porra, isso é lamentável, cara. Pegue a conta dela, bloqueie tudo. Agora, veja bem, eu estou aqui com um grande jurista, né? A Câmara não decidiu ainda. Para ela sofrer qualquer penalidade, tem que ter autorização daquela, é deputada federal. Ou então, é um peso de duas medidas. Essa que é a minha... Embora o Joaci esteja antecipando que a Câmara não vai ficar do lado dela. Não sei. Enquanto não tiver a votação, Perfeito. Ninguém perfeito. sabe, né? O que eu disse, a gente informa sobre isso. A pena não passa da pessoa condenada. É princípio constitucional. Isso. A cada um a sua pena. Por isso que eu gosto do Joaci. O cara... Mas estão usando o A mesmo pena CPF, né? não passa da pessoa do condenado. Ela foi condenada ontem, inclusive, às pressas colocaram para julgamento os embargos de declaração dela, que geralmente são de 5 dias, colocaram para julgamento em 24 horas. E julgaram em 1 hora. E julgaram rapidamente. Isso é certo? Não. Claro que não. Eu tô abreviando o direito sagrado do contraditório da ampla defesa a alguém. O problema é que nós estamos em tempos de vingança. Exatamente. Isso não é Não justiça. é de justiça. Isso é vingança. Então, agora, 10 anos para quem fez isso, pessoal, e aí, Sérgio, só para... não tem vítima. Tem vítima, a sociedade, você somos todos vítimas de uma pessoa como essa. Está aqui, Valdir Raupe de Matos, uma pessoa que andava no alto clero do Senado e do Congresso Federal. Ele pode dizer mais do que ninguém, e nem precisa citar a Zambelli, o quanto de excentricidade, para não dizer loucura, que tem lá dentro do Congresso Nacional. Tem cada um que chega lá. Agora, dizer que realmente filho, mãe, isso de fato extrapola o bom senso, né? Se fosse nesse raciocínio, toda a bancada do PSOL, por exemplo, já devia ter sido caçada. Eles praticam todos os dias uma série de ilegalidades. Mas eles falam... Aí pois não pode. Aí, Sérgio, mas aí, eu tô geralmente esse pessoal da esquerda, eles chegam num ponto, determinado limite. O pessoal da direita vem extrapolando. Não é possível que... Eu não estou falando algo aqui. Aí depois vão dizer, o Joaci é de esquerda. Não, mas a gente vê que, ultimamente, a Carla Zambelli, por exemplo... Aquele fato de sacar, e aí é outra coisa, uma arma. No dia anterior, o Bolsonaro falou disso já. Tirou o voto do Bolsonaro. O Bolsonaro atribui a perda da eleição a 2 milhões de votos. Tirou. Então quer dizer que uma mulher dessa está fazendo coisa certa? Não está. Agora, quando eu uso o microfone para falar do meu voto, da minha opinião, e aí eu falo coisas absurdas, eu posso até ir para o Supremo, mas eu estou albergado pelo meu princípio constitucional da imunidade material. Agora, isso que ela tem feito, eu acho que não é para tanto, mas também não é para passar a mão na cabeça. Gente, olha aqui, o Danilo Almeida. Acredito que a nossa justiça tem que voltar a ser cega novamente. Estão julgando pela capa. Isso não é justiça, diz o Danilo Almeida. Enquanto isso, quando o assunto é carro... A Pemasa é especialista, por isso faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente qualificados em alinhamento 3D.
balanceamento computadorizado, suspensão e injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Vem que na Pemasa tem. Aqui tem tudo o que você precisa para o bom desempenho do seu carro. Toda a linha de pneus Goodyear. O pneu nacional que tem muito mais durabilidade. Testados e aprovados para rodar nas estradas e climas brasileiros. Faça como eu. Precisou viajar? Não deixe de passar aqui na Pemasa e fazer a sua verificação gratuita. Pemasa. Tudo o que você precisa para o seu carro em um só lugar. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Intervalo e voltamos logo. E aí, estamos de volta com o nosso papo de redação. Já conosco aqui o ex-governador, ex-senador, ex-presidente nacional do MDB, Waldir Raupp de Matos, né? Era assim que chamava o Jerônimo Santana, né? O meu candidato é Waldir Raupp de Matos. Pronto, afundou a campanha do... Depois vamos falar sobre isso. Mas olha aqui, o Celso de Cacoal. Everton, boa tarde. Que Deus abençoe. Eu posso ter todos os argumentos jurídicos que o doutor Joaci tiver, mas eu tenho que entender que o Brasil não é um país de justiça, e isso tem que ser respeitado. Afinal de contas, não precisamos ser juristas para entender que o Brasil não é para amadores. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, diz o Celso, direto de Cacoal, acompanhando o nosso programa. A Márcia Matos, vocês são maravilhosos, dinossauros. Eu gosto e é assim, com bastante debates. Temos que ter cuidado para não voltarmos à ditadura, porque seria instalando-se pouco a pouco no Brasil. Infelizmente, sou contra a pena de 8 anos. Sou a favor da multa. Isso sim, diz a Márcia Matos. O Leite, dizendo assim, boa tarde a todos os amigos, pergunta para o Eric e para o doutor Joaci, aquela roda de pessoas nuas no Sesc, com o dedo, aquela criança apalpando um homem nu deitado no chão, sendo aplaudido por autoridades, não é crime? Em tese, sim, mas aí alguma autoridade fez alguma coisa? É isso. Prevaricou. Tem muita gente que lembra de alguns assuntos, Everton, que a autoridade que estava de plantão não fez nada. E não é só, além da questão da autoridade, mas a gente não viu a parte que hoje, a parte da sociedade que hoje está odiando o Léo Lins se manifestar da mesma forma lá no passado. Exatamente. Contra esses que promoveram tudo isso aqui, que foi narrado pelo Leite. É errado do mesmo jeito, não, é absurdo, mas só que absurdo. Depende de quem fala, né? Se é gente da minha banda, da minha ala, tá tudo certo. Agora, se for da do outro, aí é multa, é prisão e por aí vai. Quer dizer, a hipocrisia também continua solta no Brasil. O Beni Andrade, por favor, tem um recadinho aqui do Federal Burger. Vamos a ele. Olha aqui, no Federal Burger. Rapaz, eu vou te falar uma bate coisa, na mesa, Benito. Tem que contar até 10. Sinceramente. Até cara, 10. O sujeito devia tomar cuidado, porque à medida que a tal de idade vai avançando, ele se torna cada vez mais idiota. É impressionante. Mas vamos lá. O senhor, cuidado com o que o senhor está falando. Ele pode te processar por essa fala. E aí o Alexandre Moraes ficou 10 anos na cadeia. Eu já contratei o doutor Joaci. Mas não, o Benil no processo não. O Joaci está só dando uma letrinha para ele. Uma mensagem subliminar. Vai lá, Joaci. Ô, Benito, tem 48 horas para te explicar. Vamos lá, que o pessoal está louco para ouvir o... Olha aqui, gente. No Federal Burger, você encontra comida de verdade. É com um sabor incrível, com ingredientes selecionados e um toque especial. Os hambúrgueres são feitos para quem gosta de sabor autêntico e qualidade. Vamos ao recadinho. Comida de verdade, de qualidade, só tem um lugar. É aqui no Federal Burger.
com 11 unidades no Brasil e em breve até nos Estados Unidos. E aqui em Porto Velho tem Federal pertinho de você. Zona Leste, Norte, Sul, Centro, Shopping e a Wanda BR. E no cardápio tem hambúrgueres artesanais, petiscos, pratos executivos e regionais da Amazônia. Um mais saboroso que o outro, além de porções e açaí naquele ponto que você ama. Tudo com produtos selecionados e com a excelência do Federal Burger. E para você que quer investir em um negócio de sucesso, entre em contato agora mesmo através do WhatsApp 69 99288 4911 e seja um franqueado e leve a experiência do Federal Burger para a sua cidade. São 6 anos se consolidando no mercado com mais de 250 empregos diretos. Fique por dentro de todas as novidades e promoções. Siga o Instagram @federal.oficial. Lá você tem acesso a todos os endereços, cardápio e muito mais. Irresistível, né? Então reúna a família e os amigos e vem pro Federal Burger. Comida de verdade. Gente, o Federal Burger está expandindo. Seja parte dessa história de sucesso e invista em uma franquia. Olha, é só ligar 69 9288 4911, tá bom? Se tá bom, não tá no texto, né? Isso aí é improviso. Tá bom para você me encher o saco. É improviso seu, né? Valdir Raupp, prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Todos nós com muitas saudades. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo, irmão Everton Leone. Cumprimentar aqui os nossos amigos, o Beni, pela hierarquia de antiguidade, né? Beni Andrade, Sérgio Pires, encontramos em Brasília semana passada. Dr. Irangalo, nosso presidente do Conselho Federal de Medicina, que tem feito um trabalho exemplar, desde quando tesoureiro e agora na presidência, já 2 mandatos, né? Segundo mandato já, reeleito. Isso. Eric Araújo, Joaci grande jurista, foi desembargador não, juiz, quem sabe um dia desembargador, alguns né? estados falam de desembargador eleitoral. Ele tentou dar o golpe, mas não deu certo. E boa tarde especial aí, senhoras e senhores telespectadores da SIC TV, espalhada por todo o estado de Rondônia. Muito obrigado. Raupp, me perdoe chamá-lo assim, mas eu tenho dito aqui sempre que Valdir Raupp e Marinha Raupp estão fazendo muita falta na política de Rondônia. Isso aí, não sou um solitário falando isso. Muita gente fala sobre isso, especialmente lembrando das ações de vocês muito, muito atuantes sempre. Valdir senador, Marinha na Câmara Federal. Temos chance do ano que vem ver o senhor e a Marinha novamente buscando um lugar na nossa vida pública? Everton, o povo de Rondônia é muito generoso, né? Tem tido saudade, né, do nosso trabalho, talvez não de mim, da deputada Marinha, mas do trabalho que, modéstia à parte, eu e a Marinha fizemos nos 4 cantos de Rondônia. Desde quando vereador em Cacoal, prefeito por 2 mandatos em Rolim de Moura, onde eu pude, né, galgar posições maiores, depois diretor-geral do DR, governador e 2 mandatos no Senado Federal. E ontem me perguntavam o que era melhor, do que se realizava mais, se era no legislativo ou no executivo. Eu vivi os 2 lados, né? E eu acho que os 2 são importantes, né? Dado as suas dimensões. No executivo você pode executar mais, né? Chegar mais perto do cidadão através das ações, das obras, né? Das realizações. Mas no legislativo também não é muito diferente. Principalmente hoje que, depois daquelas emendas mais rápidas, mais céleres agora, né? Você pode chegar também com recursos rapidamente também nas comunidades. É uma pena que as emendas nem sempre têm uma distribuição muito, eu diria, justa, porque o parlamentar prioriza mais a base dele. De repente tem um município lá isolado que não é base, ele acaba não colocando os recursos lá. Mas eu pude, tanto no Executivo quanto no Legislativo, realizar muitas ações, assim como a deputada Marinha, até porque foi um longo tempo, né? Eu fiquei 40 anos na vida pública, desde 82 até pouco tempo atrás, e agora dando essa descansada aí, né? Porque o eleitor é muito sábio, né? De vez em quando ele fala, não, você tem agora dar um tempo. E a gente ouvia isso na eleição de 2018, eles fazem muito por Rondônia, o Raupp e a Marinha fazem muito por Rondônia, mas tem que mudar. Tem que experimentar uma nova geração, e essa nova geração veio. Alguns, né, estão saindo melhor, outros não,
né? E essa reclamação do povo hoje, Herbert, isso é que alguns da bancada, né, não aqui como em todo o Brasil, ficam num debate só de esquerda, direita, direita, esquerda, a esquerda radical, a direita radical, e esquece um pouco do equilíbrio. E eu que sempre fui um político de equilíbrio, né, de estar mais no centro. Eu me considero de centro, nem de esquerda e nem de direita. Se bem que uma hora, dependendo da situação, né, do momento, um pouco mais à direita, né, dependendo do momento, um pouco mais à esquerda. E eu falava ontem, lá numa entrevista que eu dei ontem, que não adianta você posar agora de direita radical se no passado você votou no Lula. Tem senador aqui de Rondônia, que não é o Confúcio, né, que esse todo mundo sabe que está bem na esquerda hoje, que outros senadores que já votaram no passado no Lula, na Dilma, e agora não podem nem ouvir falar. Agora são direita radical, e você tem que ter bom senso, né? E eu sempre fui do equilíbrio. Eu posso conviver com a direita e posso conviver com a esquerda, eu posso conviver com todo mundo. Tanto é que eu fiquei 40 e tantos anos na política e nunca fiz um inimigo. Não tem uma pessoa, o Piana chegou mais próximo de ser um inimigo. Mas não é, nunca foi e não é. Ele me liga. Há pouco tempo até ele me ligou. Ô, Raul, vamos mas para ter inimigo, os dois têm que querer brigar, Exatamente. Né? Se só um quiser brigar, não adianta. Quando um não quer, dois não brigam, né? Quando um não quer, dois não brigam. Aí o Piana te provocou e tu não foi na dele. Não fui. Acabou, o Piana me provocou muito no passado, mas eu não entrei. Eu converso com o Piana em qualquer lugar que ele tiver, que eu abraço chegar. O Piana. Abraço o Piana, né? E assim é o meu estilo de fazer política. Mas na volta, não tem nada decidido ainda. Eu gostaria muito de, nesse momento, de dizer assim, sou candidato ao Senado no próximo ano, na eleição de 4 de outubro, né, do próximo ano. Mas ainda o coração ainda não está totalmente decidido. E se o coração não pedir, não adianta você forçar. E pensa se manter no MDB ou pensa, quem sabe, acompanhando a ideia do Boschini, que o senhor praticamente descreveu ele ainda agora, né, dizendo que era radical de um lado, agora já mudou de posição. Mas não é só o Moschini, Sim, o Marco Rogério. O Marco Rogério já votou na Dilma e no Lula. Perfeito. Ele era do PDT, aliado do Assir. Eu tenho dito aqui, eu já votei na Dilma e no Lula também. Quem não votou um dia na esquerda ou na direita? Então não adianta você ficar com essa rusga aí de esquerda e direita. Mas enfim, o senhor se mantém no MDB em qualquer situação? É tão difícil essa decisão, essa pergunta que você está fazendo agora, quanto a de decidir sair candidato. Porque se eu for candidato mesmo, eu acho que os espaços no MDB, nos cargos majoritários, estão mais ou menos tomados. Eu não vou ser candidato a governador. Até porque a última vez que sai essa fusão com republicanos? É possível. E se sair, vai trazer muita complicação aqui, porque a Mariana disse que vai assumir o republicano. Eu até tentei, eu e o Thiago Flores, vou aqui confidenciar, nós tivemos com o Marco Pereira pedindo o republicanos. O Thiago Flores, que já era do MDB e já foi para o Republicanos há um ano e pouco atrás, era mais do que justo que ele assumisse a presidência do Republicanos. Eu também achei que iria Eu falei isso ao Marcos. Eu falei, Marcos, eu não preciso ficar na presidência. Dá a presidência ao Thiago Flores e eu fico numa vice-presidência, na secretaria-geral. Vou pensar, e ficou aí semana pensando. Agora, recentemente, me passou uma mensagem, está praticamente decidido, vai ficar com a Mariana. Eu digo, mas presidente, o Maurício já preside um grande partido. A Mariana vai presidir outro grande partido. 2 irmãos, como é que eles vão fazer essa chapa? Aqui no Estado, o republicano virou partido de aluguel, né? Pois é bem isso aí mesmo. Nas últimas 2 eleições, foi de aluguel. E pela primeira vez, aliás, em 2 eleições, não elege ninguém da igreja. E tem certas coisas que a gente não entende. Por que a Mariana comandar o Republicanos? Se o Maurício já está na presidência do União Brasil, né? Um partido grande. Mas o Republicanos virou uma extensão do União Brasil. Então era uma forma do Republicanos crescer se mudasse, se pegasse. O Thiago Flores sai do partido, viu? Ele falou que talvez saia. Ele vai sair, claro. E acha uma desmoralização para um deputado que está lá. Então a minha decisão é o seguinte: se eu for candidato, se eu tomar a decisão daqui a uma semana, 2, 3 ou 4, se eu tomar essa decisão, que não pode demorar muito, de sair candidato a um cargo majoritário, e a minha pretensão seria o Senado, uma pré-candidatura ao Senado da República, dependendo do cenário que eu estou analisando, se o Marco Rogério for candidato a governador, se o Confúcio Moura for candidato a governador, aí abre um espaço, e o próprio Jaime Bagado tem dito, o espaço está bom para você. O povo está com saudade, se você voltar a andar no Estado, acho que tem chance, com 2 vagas, são 2 vagas, eu sempre fui eleito 2 vezes, né, em 2 vagas, e o segundo voto é um voto que ele vai tanto para um lado como para outro, e talvez a gente tenha essa chance.
Mas, então, se eu for candidato a um cargo majoritário, não será pelo MDB. Até porque acho que o MDB está numa situação muito difícil. Eu falo isso com muito sentimento. Já está dando algo aqui em primeira mão, né? Eu falo isso com sentimento porque 44 anos de MDB. Fui presidente durante quase 20 anos do MDB de Rondônia. Fui presidente 3 anos e meio do MDB Nacional. Sou membro nato do Diretório Nacional porque fui presidente. Sou membro nato do Diretório Estadual porque fui presidente aqui também e governador. E tenho essas prerrogativas. Então, se eu sair, é com o coração sangrando. Mas poderia ser num outro partido tentando, no seu primeiro desejo, apoiar o Confúcio para governador? Olha, quer dizer, tendo um partido que esteja alinhado com o MDB. Eu acho que a política você tem que fazer todo tipo de exercício, né? Talvez esse pode ser um exercício possível, né? Porque eu tenho dito o seguinte: se o Ivo Cassol não sair governador, pode acontecer isso, talvez seja até uma tendência, mas ainda há chance. Aí muda toda a eleição. O Confúcio, para governador, já muda o quadro para ele. Eu acho que se o Ivo for candidato a governador, se ele ficar liberado, que parece que ainda não está, o doutor Joaci pode falar isso com mais propriedade. Não, nesse momento não está. Se ele for liberado, eu acho que ele tira de cara umas 3 candidaturas a governador. Não, acaba a eleição. A do Fúria sai, a do Marco Rogério é possível que saia também. Sai, com certeza. Do Hildo Chaves, e não sei se o Confúcio também teria coragem de disputar. Não vai. O que eu tenho dito, a eleição com o Ivo é uma, a eleição sem o Ivo é outra. Né? Agora, se o Ivo não sair, o Confúcio sair da governador, não se subestime o Confúcio. Eu sei. Eu falei para ele, o velhinho eu falei com todo ele respeito, semana passada lá em Brasília. Ele é danado. No plenário do Senado, que a chance dele hoje, eu avalio dessa forma, que é maior a chance dele para governador do que para o Senado. Pelo fato de ele ter sido governador 2 mandatos, bem avaliado. Nós tivemos algumas dificuldades aí do passado, mas eu nunca guardei mágoa, né, de problema nenhum e de pessoa também. E ele é muito inteligente, para fazer política, né? Sabe fazer. Ele sabe fazer política. Senador. Mas, Ralph, seguinte, vocês, por favor, deixa eu abrir mão. Quem é que... O Sérgio? Irã? Não, o Sérgio vai ficar por último agora. Por causa daquela do humorista. Irã, censurar ele. Isso é censura, né? Viu? Eu estou de camisa vermelha, mas não confunda, tá, senador? Eu gosto do Internacional, vermelho do Colorado, do Rio Grande do Sul. E eu odeio o Ralph. E aqui tem um gremista aqui com... Cadê ali, ó? Aí, ó. Mas o Valdir Ralph, eu te conheço há quase 5 décadas, né? Ainda tinha meu cabelo preto, Somos barba antigos. preta. E eu conheci o Valdir Ralph com aquele trio, Tomás Correia, Ronaldo Aragão, que foi na minha casa pela primeira vez, lá na Rio Madeira. Nós fomos para um almoço, um jantar. E aí eu estreitei a amizade com o Valdir Ralph, com o Ronaldo Aragão, saudoso Ronaldo Aragão, que foi injustiçado também, e Tomás Correia. Bom, o Valdir Ralph foi o maior nome da política nacional, mas sempre foi humilde. Não subiu na cabeça dele o poder, como governador, como senador. Você ligava para ele e te recebia como essa forma como ele está te recebendo. E naquele tempo, o presidente do MDB era um dos homens mais poderosos desse país. Da nossa nação. E é essa pessoa. Nós perdemos muito com a saída dos dois, do casal da política rondoniense. Então, abrindo aqui o jogo, eu sempre digo o seguinte: você quer falar bem, fale por trás, mas quando quer falar mal, fale na frente da pessoa. Mas é a oportunidade que o senador está me dando de enaltecer o que ele fez para o nosso estado de Rondônia. Pessoa humilde, tranquilo, nunca vi o senador Valdir Ralph com barreira, com muros no coração. Né? Ele sempre foi uma pessoa simples e humilde e sempre atendendo a todos. Lembro que eu ligava para ele, a maior autoridade do país ele era, hein? Na época ele comandava o MDB. Inclusive, senador, o senhor talvez não lembra, veio para cá o Ulisses Guimarães e na época eu me filiei ao MDB, era MDB na época, né? Quem avalizou minha ficha de filiação foi o Ulisses Guimarães, eu não sei esquerda não, eu estou dizendo, e o Ronaldo Aragão. E
Até hoje eu fiquei no MDB, né? Lógico, evidente. Foi convidado muitas vezes para ser candidato e inteligentemente nunca aceitou. Isso. E foi convidado também por mim para ser secretário de saúde de Rondônia, também não aceitou. Também não aceitei. É um homem inteligente. Eu né? aceitaria qualquer cargo, viu? Então, o Valdir Raupp é essa pessoa, humilde, simples, e que faz falta na política rondoniense. Agora chega aqueles caras, todo que entra no avião, não cumprimenta ninguém, né? Todo pavão, né? Vai ser difícil a pessoa dessas eleições. O Valdir Raupp entra, cumprimenta todo mundo, sai dando a mão, abraçando. A esposa dele, a Marinha Raupp, o que ela trouxe de dinheiro para esse estado, inclusive eu me lembro bem, você é de Rondônia? Conhece a Marinha Raupp? Conheço. Rapaz, quando ela vem aqui, atende logo ela, senão ela não vai embora daqui. Se não der o dinheiro que ela está querendo para o estado de Rondônia, então ela vai fazer uma política abrangente, sem olhar partido, sem nada. E essa simpatia que também. Então é um casal simpático. É simpático e, ao mesmo tempo, nós precisamos da tua volta para a política rondoniense. Porque você inspira confiança, você é uma pessoa humilde, é uma pessoa que nunca ficou envaidecido com o poder. Então, é isso que nós precisamos, de políticos desse nível. E outra coisa, rigoroso como governador, me lembro-me bem, ele foi governador do nosso estado, conversei muito com ele. Ele, quando me indicou para secretário de saúde, fizemos várias... Até aceitei uma hora, não foi? Lembra? Aí o presidente do Conselho Federal de Medicina, que era o Roberto Luiz Davi, disse, olha, eu não abro mão dele para ser secretário de saúde, uma vez que eu preciso dele aqui como tesoureiro. Ele ligou, eu vou lá com ele. Então, é uma pessoa fantástica. Portanto, Valdir, pense, repense, volte para a nossa política. Obrigado. Valdir Raupp, por favor. Eu só espero que Deus toque o meu coração, né? Que a gente possa tomar essa decisão o mais rápido possível, até porque o tempo urge, né? E está todo mundo com o pé na estrada, e se a gente não tomar essa decisão rápido, o tempo pode passar, né? Mas eu sou muito grato a doutor Irã, a pessoas como você, né? Muita gratidão ao povo de Rondônia, que me elegeu 6 vezes, e elegeu a Marinha 6 vezes também. Então, foram um período longo, e quando você para, como eu estou parado há 5 anos, é igual um jogador de futebol, né? Talvez seja o que está acontecendo com o Neymar, né? Fica muito tempo parado, depois não consegue mais joga e ferruja. Então, a gente enferruja um pouquinho, o que eu estou fazendo aqui é um exercício para desenferrujar um pouco, né? Essa situação política de Rondônia. O Edgar Francisco, bom dia, dinossauros, estamos ligados, Edgar e Cida. Hoje estou com a visita aqui, a professora Glória, que manda um abraço. Valeu, professora Glória, aquele abraço também. Graça Seabra também nos acompanhando. E o seu Joaci Pai, também ligado aqui no programa. Éric Araújo, rapidíssimo. Primeiramente, satisfação conhecê-lo pessoalmente, senador. O senhor falou muito bem aqui, o senhor já teve dos dois lados, tanto no executivo como no legislativo. Eu queria fazer uma pergunta breve para o senhor. Como que o senhor enxerga hoje esse excesso de judicialização que nós estamos assistindo, tanto na Câmara dos Deputados Federal como no Senado, e essa interferência constante do judiciário na política brasileira, né? Essa ideologia que nós estamos vendo acontecendo em alguns tribunais. O que o senhor acha que deveria mudar para apaziguar esses atritos entre legislativo e judiciário? Acho que isso é coisa de uma democracia jovem como a nossa, né? O Brasil vive uma democracia muito jovem, de altos, né, de solavancos, como com 2 revoluções já e ditaduras. Nós estamos há pouco mais de 30 anos numa democracia plena, mas ainda muito jovem. Eu acho que os poderes não estão exercendo o que diz a Constituição Federal, né, que é a harmonia entre os poderes. Os poderes têm que ser independentes, porém harmônicos. E essa harmonia entre judiciário e o Congresso, ela já vem de muito tempo. Está sendo mais exacerbada agora, né, com essa questão de direita e esquerda, e eu acho que os ministros estão tomando partido e não pode acontecer isso de maneira nenhuma, né, espécie de uma vingança. Então, o Congresso realmente tem que tem dado alguns sinais de endurecer o jogo com o judiciário. Eu acho que tem que acontecer isso mesmo, tem que botar no seu limite, no seu lugar. Como eu não sou advogado, eu sou administrador de empresas, eu não tenho como falar mais sobre essa questão de independência dos poderes, sobretudo do judiciário, né? Mas esse negócio do 8 de janeiro, eu tenho ouvido falar muito nisso. Eu acho que tinha que escolher algumas cabeças
que realmente fizeram o movimento e induziram as pessoas a ir para lá, né, Joaci? Mas, Eric, mas até condenar todo mundo que entrou lá... Igual, eu acho que não está correto. Não está correto de jeito nenhum. Se pegasse ali meia dúzia de cabeças, opa, esses aqui foram os líderes do movimento que fizeram toda aquela confusão lá nos 3 poderes, né? Que depedraram o patrimônio público. E puni-los, eu não sei se o senhor concorda, puni-los por baderna, por vandalismo. Porque eles também não tentaram o golpe. Não tinha arma, não tinha tanque, não tinha nada, usado, não tinha exército. Para que fosse implantado um estado de sítio, que chama, como é que é? Estado de sítio? Isso. Um estado de sítio, para daí, de repente, talvez o objetivo inicial fosse isso, né? Criar uma confusão generalizada nos poderes para poder acontecer alguma coisa. Porque seria a tentativa do impossível, né? E o Joaci e o Eric, advogados, sabem que quando você tenta o impossível, não é crime. E uma discussão que prolonga mais de 2 anos, né? Isso é prejudicial também para o resultado da política no nosso país, né? Isso já deveria ter sido superado. Eu temo que nós vivemos no passado uma perseguição a grupos políticos na época da ditadura militar e que está voltando agora pelo judiciário, né? Que é pior. Que é pior, infelizmente, pelo judiciário. Eu fui vítima, talvez não do judiciário, mas do Ministério Público, aquela injustiça que cometeram comigo por uma contribuição oficial de R$500 mil para o partido. Eu sofri, eu falo que eu tive no Vale da Sombra da Morte, né? Esse dia eu vi um depoimento de uma senhora que teve com depressão profunda e ela disse nesse depoimento, nesse testemunho, eu tive no Vale da Sombra da Morte e eu saí através de orações, de loja de tratamento, e hoje ela está livre. E eu posso dizer também que a minha família, eu, Marinha, Cristiane, Valdefilho, nós passamos pelo Vale da Sombra da Morte durante uns 7, 8 anos, que foi uma possibilidade de condenação, que não aconteceu, graças a Deus, né? Eu reverti um julgamento de 4-1 na segunda turma do Supremo Tribunal Federal por entender que não tinha nenhuma prova que pudesse me condenar. Mas eu sofri, eu paguei o preço de uma eleição, eu paguei, a Marinha pagou, porque o que me atingia acabava atingindo ela por tabela também. Então, ela vinha de 6 eleições vitoriosas, das últimas 3 a mais votada do Estado, e na última, que foi em 2018, por causa daquela situação, daquele processo, que não virou... Condenação, né, que não virou condenação. Hoje eu nunca tive inelegível. O Raup teve problema. Cadê? Eu nunca fui preso, eu nunca tive inelegível. Eu não quis, na eleição passada, ter sido candidato. Eu não sei porque não quis. Eu quero até dar o meu depoimento. O grande problema ali do Raup não foi o processo em si. Foi que as pessoas, a sociedade e muitos da imprensa julgaram o Raup antes do judiciário te julgar. E tu sabe que o povo é cruel, né? Então, eu apanhei demais naquela época, porque o Raup deve lembrar, eu fui um dos poucos que veio para a televisão, para o rádio, tendo lido o processo, não há culpa, não há nada que incrimine o senador. Eu apanhei, que foi uma coisa. E depois lavei a alma, quando veio a absolvição, e eu disse, olha, eu avisei, né? Não vamos julgar por antecipação. Quem somos nós para julgar? Deixa a justiça se pronunciar. Porque estava na cara que não tinha dolo algum, não havia nada, até porque era verba de campanha que foi inclusive, colocado na prestação de contas do partido. Né? Daqueles 500 mil, para a minha campanha só foi 200, e não lembro se quebrar, 200 e poucos mil reais, porque os outros foram para a candidatura a governador, a senador, a deputado federal. E o triste é que quando o Raup foi absolvido, não se deu o mesmo peso, né? Não, nunca dá, né? Sobretudo a mídia nacional. Eu agradeço aqui a você, meu amigo, a toda a sua equipe aqui da SIC TV. A mídia de Rondônia sempre foi muito generosa comigo, entendendo, porque me conhecia. A mídia nacional que foi terrível. Foi cruel, foi terrível. E a mão mais pesada. Era de manhã, meio-dia à noite. Manhã, jornal Bom Dia Brasil. Mas aí também, se tu não estivesse na presidência do MDB, não teria esse peso também. A mídia nacional quer gente grande, né? É verdade. Não é verdade? Sim, verdade. Então, na verdade, eles não estavam batendo no Raup, estavam batendo no presidente do MDB, qualquer que fosse ele. Numa instituição, né? Que eram as cúpulas partidárias. E sabe-se lá os interesses por trás disso, né? De outros partidos, enfim. Verdade. Mas essa a vida pública tem dessas coisas também, né, Raup? Joaci.
Primeiramente, eu quero muito rapidamente agradecer aqui de público para todo mundo. Quem não ouviu essa história tem que ouvir. Eu quero aqui chamar o que está escrito em Romanos 13:7. A quem honra, honra. Paulo está falando sobre as autoridades que são constituídas por Deus e porque a gente possa orar. E lá ele diz: a quem tributo, tributo, e a quem honra, honra. E eu quero aqui agradecer de público, viu, senador? Porque o senhor foi uma das pessoas importantes na minha vida, que fez com que o Joaci, antes de ir para o TRE, o Joaci, depois que foi para o TRE, outro. E o senhor foi uma das pessoas que acreditou no Joaci lá de trás, que ninguém acreditava e ninguém conhecia. O senhor foi uma daquelas pessoas que acreditou. E eu fico muito feliz em poder dizer do convívio que sempre a gente teve, né? Enfim. Mas me entristeceu na última eleição, porque, de fato, o senhor foi vítima desse julgamento de rede social, o senhor foi vítima disso, a deputada Marinha foi vítima, e quiçá o senhor possa ser agora justiçado e não injustiçado nas próximas eleições. O povo de Rondônia precisa do seu trabalho e da deputada Marinha. Nós estamos aquém daquilo que, de fato, pode ser feito. E pensando nisso, nas eleições do ano que vem, o que o senhor teria... Aí vem a pergunta. O senhor teria como pensamento uma pessoa que também sabe muito de energia, muito de meio ambiente? O senhor teria uma proposta para levar, se fosse ou para o Senado ou para a Câmara Federal, em relação a isso, com esse vertente do agro? Já pensou em alguma coisa? Olha, eu posso dizer que fui pioneiro, né, na expansão do agro em Rondônia. Eu construí muitas estradas, muitas pontes, distribuí mais de 400 tratores para a agricultura de Rondônia, distribuí de graça tratores com implementos agrícolas, eu e Marinha, as associações rurais, construí o Porto Graneleiro, que virou um corredor de exportação aqui para o Porto Velho. Então, Rondônia cresceu. Criei a Agência de Defesa Animal e Darom, porque no passado, quando eu assumi o governo, ainda tinha pequenos focos de febre aftosa, há mais de 30 anos, e nós conseguimos trazer sanidade animal para todo o estado de Rondônia com essa estrutura que foi criada. Então, o agro, eu posso dizer que eu ajudei, né, a alavancar, né, no início, o agro de Rondônia. E temos que continuar com esses projetos. Acho que a logística de um estado ela é muito importante. Continuar trabalhando a logística, a hidrovia do Madeira, as saídas bioceânicas, a ferrovia, não sei se ainda daria para voltar a tratar desse assunto, né, porque é uma obra que demoraria muito tempo, mas melhorar as nossas estradas. Eu vejo essa polêmica aí da privatização da BR-364. Né, uns contra, outros a favor. Eu acho que lá fora, se for em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a grande maioria das rodovias são privatizadas. Eu acho que a forma que foi privatizada, o modelo da concessão é que está errada. Eu pediria, acho que o Marco Rogério até falou nisso aí, mas tardiamente, ele falou isso tardiamente, seria um modelo híbrido, que não só a iniciativa privada pudesse investir na rodovia, mas que o governo federal investisse alguns bilhões, que isso não é muita coisa, talvez com R$1 bilhão, R$2 bilhões, daria para avançar muito nas obras de duplicação da BR-364 e aí baixaria o pedágio. Por que o pedágio na 101 é barato? Porque quando licitaram ela para pedagiar, ela já estava pronta. O governo já tinha feito com o financiamento, inclusive, do Banco Mundial. Então, se o governo fizesse a duplicação e depois privatizasse para manutenção, o pedágio ficaria por menos de 1/3. Aproximadamente 1/3 do que estão querendo cobrar agora. Então, esse que está errado, é o modelo, como disse o Everton, é o modelo que foi feito que foi errado. Então, eu pediria uma revisão imediata dessa licitação, dessa concessão, para baixar, não deixar de ser privatizada, de ser pedagiada, mas baixar o preço do pedágio. Olha aqui, Abigail Campos, Everton, deu um abração ao querido Raup, está acompanhando a gente, Abigail. Nelson Jurgen, nosso querido amigo, Dr. Nelson Jurgen, envia um grande abraço ao meu amigo Valdir Raup e pergunto, de uma forma de brincadeira, as baterias vamos recarregar, ele vai entender desde o Passo de Torres. Como é que é o nome dele? O Nelson. Nelson, é porque eu vendi bateria há muito tempo, né? Eu fui representante de uma marca de bateria para 3 estados em Rondônia, Acre e Amazonas. Isso antes da política, né? Antes da política, e depois o meu irmão continuou tocando até poucos anos atrás, né? Então, acho que nós estamos, nesse momento, recarregando as baterias para voltar à estrada, né? Olha aqui, o Nabor de Guajará-Mirim,
estou em Porto Velho, trouxe uma passenha para você, Everton, quero te entregar, pois traga, por favor. Eu não saio daqui hoje enquanto essa passeia não chegar. Uma pro Serginho. Valeu, Nabor. Nabor era o nome do meu avô, Francisco Nabor dos Santos. Então em Guajara só tem Nabor, então. Nabor. Porque ele também Everton, é de lá. Ana Sim. Beatriz, lá da Assembleia Legislativa, está mandando mensagem dizendo que a mãe dela, dona Neide Jane, é fã dos Dinos, está nos assistindo. Um abraço à Ana e um abraço à mãe dela, dona Neide Jane. E o empresário Chico Holanda, meu amigo, acompanhando agora essa entrevista excelente do nosso amigo Valdir Raup. Obrigado, Holanda. Gratidão. Muito obrigado. Raup, Ana, o Beni Andrade, tem um recadinho. Eu e o Beni estamos aqui, não precisamos. O Beni que entende, Mas eu vou dar um Love recadinho. Dance. Olha, Não é Love Dance, tá? É Love Dance. você acredita em amor à primeira vista? Olha, amanhã tem estreia chegando na tela da SIC TV Record. Um programa divertidíssimo. Você me atrapalha. Estou Por que você não fica quieto? Programa divertidíssimo. Por que você não fecha essa matraca? Quando o senhor errou, eu estava calado. Olha, eu vou te falar, tá duro, viu, cara? Mas aqui, Eu quero ver gente, quando ele chegar no dance. Um programa divertidíssimo que mistura dança com romance. Apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andriola. Beija só. Estou procurando metade. Minha expectativa é, com toda certeza, encontrar o meu amor. Se a conexão bater, se o olho brilhar, o sorriso encaixar, não tem o que fazer. Tô pronta pra tudo. Bora conhecer esse boy. Traz o extintor! Olha, gente, o Love Dance estreia amanhã às 5 da tarde, horário de Rondônia, na tela da SIC TV. Não vai perder, né? Até lá. Como é que é o nome do programa mesmo, Beni? Love Dance. Pô, gostei de ver a pronúncia. Interessante que ele fala o dance com sotaque. Né? Gostei Não é da pra qualquer um. pronúncia. Que falta o professor Peixoto faz aqui. Vocês estão querendo que eu faça aquilo que eu não gostaria de fazer aqui nesse programa. Não, tem convidado aqui no Eu acho que vocês estão pisando no acelerador. Calma. E aí vocês... O Beni com essa voz já foi tradutor daquele programa Love Night? Love Night? Deixa eu fazer uma perguntinha, se eu tiver, porque eu não tenho tempo aqui, mas... Senador, um empresário amigo meu... Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senador, se vocês permitirem. Não, pois é, o Everton te deu a palavra, ele ficou falando, eu achei porque daqui a pouco já chega o porquinho que vai fazer a pergunta também. Fala, Beni, fala, Beni. Que coisa. Mas, governador Valdir Raup, com seu conhecimento dos bastidores da política brasileira, como que o senhor analisa o momento que nós estamos vivendo e qual seria a sua sugestão para apaziguar esse país? Como eu falei no começo aqui, Beni, os extremos nunca são bons. E nós estamos vivendo momentos de extremos. Eu torço pelo equilíbrio. Eu gostaria muito que na próxima eleição presidencial viesse alguém mais centrado, de mais equilíbrio. Eu vejo um nome, não estou aqui fazendo campanha e propaganda, mas um nome muito centrado é o Tarcísio de Freitas de São Paulo. Se ele viesse com apoio da direita, e ele que não ele é direita, mas não direita radical, até porque ele, como eu falei aqui, de alguns políticos de Rondônia que hoje são direitas extremas e que já votaram no Lula e na Dilma, o Tarcísio também já votou. O Tarcísio já serviu a Dilma, já serviu o Lula, já serviu o Temer, e serviu o Bolsonaro como ministro da Infraestrutura e agora é governador de São Paulo. Então ele é um cara que ele também navega tanto na direita, muito bem, como também na esquerda.
Então, se vier uma pessoa de mais equilíbrio para governar o Brasil, pode ser que esse acirramento de extrema-direita, extrema-esquerda, de perseguições e vinganças, né, possa dar fim. O Caiado teria também esse perfil? Caiado é um bom nome, só que não tem apoio. O Caiado brigou com o Bolsonaro. Então, eu vejo que da direita, agora já entrando aqui um pouco na ideologia, da direita para vencer a eleição do próximo ano, tem que ter o apoio do Bolsonaro. Sem o apoio do Bolsonaro, o Bolsonaro leva. Eu votei no Bolsonaro, assim, votei no Lula, e falei isso ontem, falo aqui hoje, falo em qualquer lugar, eu não tenho que esconder. Votei no Bolsonaro, minha família toda votou no Bolsonaro nessa última eleição, não deu, né? Então, eu acho que para ganhar a eleição no ano que vem, da direita, tem que ter o apoio do Bolsonaro. Se o Caiado for candidato sem o apoio do Bolsonaro, não chegará ao segundo turno. Se o Bolsonaro lançar o Eduardo Bolsonaro ou a Michele Bolsonaro, candidata a presidente da República, ele leva para o segundo turno. Com o Lula. Não, se lançar o Sérgio Pires. Não, eu quero. Se lançar o Sérgio Pires. Deixa eu Agora, não concordo que ele venha a Rondônia e lance um Bruno Scheid, com todo respeito. Com todo respeito. E aí é vingança também. Aí é vingança. Sabe por quê? Porque ele quer que o Bruno Scheid vá lá para caçar ministro do Supremo. Esse é o único objetivo, não é outro. Qual o programa, qual a proposta que o Bruno Scheid tem para a Rondônia? Eu pergunto. Qual a proposta que ele tem para a Rondônia? E, no entanto, de repente, pode até se eleger senador. Porque o Bolsonaro vai vir fazer campanha que não faz nem para os filhos dele. Está vindo agora visitar 8 cidades em Rondônia com o Bruno Scheid a tirar colo para eleger o Bruno Scheid, porque ele quer mandar nesse voto para caçar ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem outro objetivo. Então, isso está errado também. Já falando nisso, olha só aqui, a pesquisa Quest, que soltou ontem os números, a rejeição ao presidente Lula continua subindo, é muito alta, 97. Mas tem um detalhe que vai ao encontro do que o Rob está dizendo. 66% dos eleitores não querem Lula como candidato. E 65% dos pesquisados não querem Bolsonaro para presidente. Ou seja, é bem isso aí mesmo. Eles querem que os dois fora possa unir o país. E olha que eu não tinha visto essa pesquisa ainda. Ainda não tinha Vou te mandar depois. Mas o Bolsonaro está dizendo a 4 cantos que ele é candidato ano que vem e tal. A gente sabe que não. Ele vai ser preso, como é que vai ser candidato preso? Mas ele está dizendo, eu acho que isso afasta um eleitor que provavelmente, por exemplo, que é o Tarcísio, que é uma pessoa de um perfil realmente centrado, Mas eu acho que ele dizendo hoje que é candidato, e lá na frente, ele sendo impedido, ele está, na verdade, segurando o eleitorado com ele. Eu concordo. Se ele diz hoje, eu não sou candidato, o povo espalha. Mas tem uma sutileza nisso aí. Se ele não declarar apoio a Tarcísio até abril, até o dia 4 de abril, que é o dia que o Tarcísio tem que renunciar, perfeito. E é possível que passe tentando, como o Assir fez uma vez aqui, com todo respeito, é meu amigo, mas o Daniel Pereira quis ser candidato a governador e o Assir ficou segurando até não conseguir mais. Aí não. O Daniel no governo podia ser candidato à reeleição. Mas se ele admitir que ele está fora hoje, a turma espalha. Eu tenho visto os sinais que o Tarcísio tem dado. Eu posso até aceitar uma candidatura se for chamado, se o Bolsonaro me convidar. Senão ele não sai. Então, se chegar abril e o Bolsonaro não fizer esse gesto de chamar, ele tem que chamar. Aí ele não vai sair. Não, nesse momento já tem que estar tudo definido. Beni, nós da ala do não participantes temos direito à resposta? Se a gente está perdendo seu tempo. 13h42. Essa semana eu almocei com um empresário, e daqui ele foi numa reunião... Quem pagou o almoço? Ele. Uma reunião de pecuaristas então, lá na 425. E ele chegou lá e disse que ele ficou surpreso, porque tinha mais ou menos uns 100 carros em estacionamento e uns 30 com adesivo da deputada Marinha Raupp. Ela vai concorrer de novo ou ela vai ser cabo eleitoral de luxo? Não, ela não será mais candidata, isso já está decidido. Eu ainda estou nessa, como eu diria assim, nessa expectativa, né, de tomar essa decisão de sair candidato ano que vem, mas ela definitivamente não será candidata. E a federal, digamos, se tu sentir que para o Senado vai estar tudo muito obstruído, tem alguma chance de ir para a federal? Tudo é possível. Eu Perfeito. iniciaria uma campanha para o Senado e se lá na frente o cenário, como eu estou analisando ele desde agora, não for favorável, isso é possível. Talvez eu já teria que ter feito isso na eleição passada. Perfeito. Estava mais fácil, talvez até para federal, do que essa agora.
Porque o Thiago Flores foi eleito com 22 mil votos e eu, se tivesse saído candidato, e não estava impedido. O Lebrão com 12 mil. Tu te elegerias... O Lebrão com 12 mil. O Raul se elegeria federal da última eleição sem sair de casa. Mas, Everton, em 2010, o Montenegro do Ibope, que ainda tinha Ibope, né, agora virou qual? Quest, né? Essa aqui, né? Isso. O Ibope, o Montenegro me chamou lá no Senado um dia. Disse assim, eu fiz pesquisa em Rondônia, queria analisar ela contigo. E fomos para a minha sala analisar a pesquisa. A Marinha Raupp tinha, em 2010, 54% para a governadora. Eu tinha 48%. E o Confuso tinha 2%. Então, em 2010, seria a vez de eu ter voltado ao governo, que eu não quis. Eu me reelegi senador e com a maior votação da história de Rondônia. E a Marinha, que também, se quiser ser governador, nunca quis. Eu não quero ser governador porque eu não aceito alguns tipos de coisa. Eu não aceito mendigo na rua, eu não aceito criança na rua. Então, ela ia se consumir muito se fosse governadora. Ela foi convidada 2 vezes para ser ministra e não aceitou. Porque o trabalho que ela gosta de fazer é esse trabalho, né, dos bastidores do parlamento. Então, aquele seria o momento de eu, Marinha, ser candidato a governador novamente. Então, a Marinha, hoje, ela tem chance de ser deputada federal? Tem, modéstia à parte, ela tem muita chance de voltar à Câmara Federal, mas ela não quer. E eu estou nessa indecisão ainda no momento, espero que Deus possa tocar o meu coração. E falando em Deus, eu agradeço muito as pessoas que oraram por mim, naquele momento difícil. Todas as segunda-feiras, reunia na minha casa, no meu apartamento em Brasília, pastores, bispos, amigos, para orar toda segunda-feira à noite. Hoje a gente ora todo dia às 18 horas, online. Mas naquele momento, naquela agonia que a minha família viveu, e não foi fácil, a gente orava toda segunda-feira, presencial, com um grupo de pastores lá em Brasília. Tanto é que eu me converti, fui para a Igreja Presbiteriana, faz 7 anos, coordenei o Ministério de Homens da Igreja durante 3 anos, deixei agora, por causa dessa minha volta, possível volta, né, a Rondônia, a visitar o Estado. E se eu decidir, Everton, como eu sempre fiz, em 90 dias eu quero passar de Guajará-Mirim a Cabixi, visitando todas as cidades, todos os distritos. Eu tenho ouvido isso, que o eleitor sente falta daquela política, daquela campanha tradicional, Beni e Sérgio, de visitar os amigos, de ir nos distritos, de ir nas cidades, pé no chão, que hoje ninguém faz mais. Hoje só redes sociais. Tudo bem, a rede social é importante? É importante as redes sociais, mas não é só isso. Eu acho que o povo está cansando. E um dia eu falei, o povo vai cansar. Vai chegar um momento que o povo vai cansar desse negócio de redes sociais. E nada como um cafezinho com a família, né? Senador, exatamente. Senador, aproveitando essa sua última fala, a gente percebe que tem uma ligação, e obviamente isso é natural, familiar, né? E essa sua indecisão ainda de sair ou não, depende ainda de uma conversa entre a família pressiona para o senhor não sair, o senhor já disse que a Marinha já não quer. Não. Isso tem um ponto aí familiar que impeça a sua saída novamente para voltar à política ou não? Eric, senhoras e senhores, com aquele problema que eu vivi durante uns 7, 8 anos, a minha esposa, que é psicóloga, pedagoga e psicóloga, Marinha, teve que fazer tratamento psicológico. O meu filho teve que fazer tratamento psicológico e a minha filha teve uma doença, contraiu uma doença intestinal, que até hoje ela sofre. Então, isso talvez seja o que esteja, nesse momento, pesando um pouco mais. Mas Deus vai nos orientar. Obrigado. Momento de emoção de Valdir Raupp. A gente vai para o intervalo para todos nós aqui nos recompormos e a gente já volta. Treze horas e 51 minutos. Nós temos aqui gente falando com a gente. Olha aqui, a Abigail está agradecendo aqui o recado que a gente deu para ela. E também nós temos aqui deixa eu ver, a Isabel Cristina, que está nos acompanhando também. A ela o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Sim, Beni. Eu só queria mostrar uma criancinha que chegou. Cadê? Está em cima, a dona Socorro com o netinho Isaac. Olha aí, ó. A dona Socorro com o netinho Isaac. Que lindo. O Isaac é filhinho do nosso querido companheiro Everson. Né? Everson. Tá ali o Everson. Esse é o Everton. Ele assistindo o Everton, né?
Olha lá, ó. Tá vendo? É por isso que a criança está traumatizada. Está traumatizada. A vovó, a dona Socorro com o Isaac. Olha aí. Um vereador lá de Ji-Paraná, Licomédio, ele está dizendo o seguinte, senador, que o senhor foi a primeira pessoa que deu uma cadeira de roda para que ele pudesse estudar. E hoje é um grande radialista e vereador lá em Ji-Paraná. Meu amigo, vereador Licomédio. Olha só. Grande locutor. Obrigado. Irã. Eu queria mandar um abraço para a secretária do Hospital Central. Elas assistem nosso programa. Ontem eu fui lá e elas fizeram referência, principalmente para você, Beninho. Você é um sucesso, Beninho. Meu Deus do céu. Um grande abraço, obrigado pelo carinho. Um abraço também para o presidente da Unimed, Salé Mohamed Razak. Gratidão, hein? Gratidão. Felipe Jefferson, sinto muita falta do Halp. Se ele fosse ainda nosso senador, esse problema de humilhação que as empresas aéreas fazem com Rondônia já teria sido resolvido há muito tempo. Felipe Jefferson. Obrigado, Felipe. Gratidão, viu? Muito obrigado. Halp, nós estamos quase no final, mas a gente gostaria de te ouvir aí. O que tu acha que precisa mudar na nossa política para que Rondônia se posicione mais até no cenário nacional? Mesmo com a bancada pequena que nós temos, mas acho que falta ainda muito respeito. Por exemplo, nós estamos há anos aguardando algo que foi nos oferecido pela Constituição, que é a transposição, e até hoje nós não temos os resultados que tanto se espera, e está tudo travado na Câmara dos Deputados. Eu mesmo fora da política, né, eu tive o ano passado lá no Ministério da Gestão, trabalhando nessa questão da transposição, porque me demandaram, um grupo de profissionais de Rondônia me demandaram, e eu fui lá, pedi ao Lúcio Moschini para marcar uma audiência, e fui lá com ele para tratar dessa questão. Mas o que falta hoje, com todo respeito, não vou aqui fazer crítica, né? A bancada de Rondônia é unidade, é união. A bancada de Rondônia não tem, o Irã está aqui balançando a cabeça, né? Afirmando que não tem unidade, não tem união. Acho que falta essa união para brigar pela BR-319, para brigar por essa concessão malfadada da BR-364, para brigar pela transposição e para brigar por tantas coisas macro, né, grandiosas, para o estado de Rondônia. Então, tem que ter unidade da bancada, dos 3 senadores e dos 8 deputados federais, que por muito tempo nós tivemos essa unidade em Brasília, né, trazendo ministros e mais ministros a Rondônia, trazendo investimentos. Só a Marinha conseguiu, numa lapada, 500 milhões de reais para asfaltar a BR-429. Foram 15 pontes de concreto e todo o asfaltamento de perto de Alvorada, que eu já tinha feito um pedaço quando governador, tinha feito a ponte do Rio Machado, mas não tinha avançado. O Bianco avançou mais uns 20 quilômetros no governo dele, mas depois a Marinha pegou com a União e conseguiu 500 milhões e terminou o asfalto até Costa Marques, e uma BR de qualidade, né? Como muitas outras obras que nós fizemos também, mas sempre com a unidade, sempre na política da unidade. É isso que está faltando, acho, para a bancada de Rondônia. Se o senhor for realmente candidato ao Senado, o que o senhor vai dizer para o eleitor? Olha, primeiro agradecer, né, pelo carinho, pela generosidade. Eu sei que naquele momento foi um ponto fora da curva, o eleitor não tem o direito, né, a obrigatoriedade de saber se o processo era verdadeiro ou era falso, mas depois o processo foi comprovado, né, que não tinha nem uma única prova. Então, agradecer, como sempre agradeci, e o eleitor também, ele, por algum momento, o Guedes falava muito isso, o seu aliado, né, correligionário, o José Guedes, ele disse: Halp, o eleitor, de tempos em tempos, ele dá uma surra na gente para dizer assim, ó, vou te dar um tranco aqui, mas depois volta a ter saudade e a votar novamente, e assim acontece com muitos políticos, né? No momento ele vota contra, e quem já não votou em mim, acima de 30 anos de idade, quem já não votou no Halp pelo menos uma vez na vida? Eu conheço gente que votou 5, 6, 8 vezes, né, em mim e na Marinha. Né, como uns deixaram de votar por um período e voltaram a votar novamente. Então, o que eu vou pedir, que eu não posso pedir voto aqui agora, né, é essa reflexão por parte do eleitorado de Rondônia a respeito do meu nome, se eu tomar essa decisão de sair candidato. Mudou muito o jeito de fazer política, Halp, hoje? Mudou.
Mudou muito. Para melhor ou para pior? Eu acho que para pior, como já falamos aqui, né? Está faltando aquele contato com o eleitor, aquela visita às comunidades, às bases. Isso não existe mais. Então a política ficou muito fria. E o eleitor também vota, às vezes, como já falamos aqui de um cidadão que pode ser candidato aqui, sem conhecer a pessoa. O eleitor vota nas redes sociais. Em Brasília se elegeu um deputado federal chamado, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Luiz Miranda. Carro. Luiz Miranda. Ele morava nos Estados Unidos, fazia vídeos de lá para cá todo dia para Brasília, descarregava aqueles vídeos para Brasília, comparando os Estados Unidos com o Brasil. Se eu for eleito, eu vou fazer isso aqui no Brasil, tal. Se elegeu deputado federal. Só que só foi um mandato. Mas se elegeu quase sem colocar os pés em Brasília. Então, as redes sociais fazem disso aí a falsa política. Eu acho que as redes sociais ajudam para fazer a falsa política, né, o falso moralista. Isso tem acontecido muito no Brasil. Os eleitores estão votando muito em aloprados, né, senador? Porque não conhece, não conhece as propostas, não conhece a pessoa. Eu acho que o eleitor tem que conhecer um pouco, né, o passado da pessoa. Olha aqui, a Ana. Boa tarde, precisamos muito do Raup na política. Ele ajuda muito. Sentimos também falta dele e também da Marinha. Obrigado. Voltem logo, por favor. Obrigado, Ana. Gratidão. Boa tarde, Everton. Lucas, aqui do bairro São Francisco. Nunca perco um programa de vocês e hoje, especialmente pela presença deste cidadão maravilhoso que é o senador Waldir Raup. Ele faz muita falta para Porto Velho e para o Estado. Obrigado. Mande um abraço e um dia vou conhecer ele pessoalmente. Obrigado, Lucas. Abração, viu? Gratidão. Senador, uma pergunta da minha esposa, Renata. O senhor falou da unidade que tem que ter, da pacificação entre os poderes, mas ela pergunta, o que o senhor acha de, se necessário for, uma pauta sobre impeachment de ministros do STF? Eu acho que tudo é possível. Se pode impeachment um presidente da República, já foram vários, né, no Brasil, por que não um ministro ser eleito pelo Congresso, aliás, pelo Senado? É o Senado da República que aprova o ministro do Supremo. Então, se tiver um desvio de conduta do ministro, eu acho que o Senado pode fazer isso. Senador. Obrigado, Renato. Governador. Prefeito de Ourinho de Moura. Vereador. Baterias. Muito obrigado pela sua presença. Ô Everton, só volte para a política, por favor. Detalhezinho, essa saudade do eleitor com relação ao Raup pode sim se transformar em voto nas urnas. Sim. Obrigado, Everton. Obrigado, Beni. Obrigado, Sérgio. Obrigado, doutor Irã. Obrigado, Érico. Obrigado, doutor Joaci. Obrigado, às senhoras e senhores telespectadores. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado. E olha, posso dizer o seguinte, se preparem, porque Raup vem aí. Everton, e quando bate a saudade amanhã na onda do pagode. Eita! Joaci, tem promoção lá na Mike Cookies. 4 cookies por R$30. Qualquer sabor, 4 cookies por R$30 na caixinha. Na Semana dos Namorados. Muito bem. E o Nabor chegou com a minha cerveja. Olha aí, lá, que maravilha. Acabou, gente. Seja feliz hoje, amanhã e sempre. Tchau, tchau, tchau. Quando bate a saudade, amanhã, 9 horas, vem na Aparecidos. Se tu tiver voz também, né? Amigo. Isso. Obrigado aí. E Benito, agora fala aqui com o pessoal que tu queria falar aquela hora. O quê? Fala. Que vocês estão pisando no acelerador, que não sei o quê. Eu tô fora, mas eu senti uma ameaça. Já nem sei mais o que. Eu senti uma ameaça, viu? Eu também. Eu senti uma grande ameaça. Já nem sei mais o que. Ó, vai, ainda estamos no ar. Doutor Irã, estamos no ar aí. Doutor Irã tem que ir. Bora. Mas é isso, gente. Gente. Tchau, tchau. Obrigado pela presença.